aqui a apresentação. Bom, pessoal, essa semana, né, a gente vai começar a colocar em prática um pouco os temas que a gente vem trabalhando até aqui, tá? Começamos, né, com algumas discussões bastante filosóficas, depois umas mais conceituais, mais teóricas, e a gente estava nas duas últimas semanas discutindo questões de classificação, né, entre esquerda e direita, progressistas e conservadores, né? A gente viu que essa classificação não é tão óbvia assim, né? Exige uma análise mais aprofundada do que geralmente a gente faz para responder essas questões. Só que a partir de agora e até o final do semestre, né, a gente vai tentar trabalhar com questões mais práticas, eu acho, né, mais objetivas, apesar de ainda ter muita filosofia, história, teoria, obviamente, por trás dos conceitos que a gente vai trabalhar, mas temos perguntas mais objetivas, eu acho, assim, né? Fica as últimas aulas, a classificação entre esquerda e direita, a utilidade da classificação e o posicionamento de vocês aí entre conservadorismo e progressismo era uma coisa mais abstrata, muito aberta. Agora acho que a pergunta vão ficar bem objetivas daqui para frente, tá? E a gente começa, né, nesta semana, discutindo qual é o papel do Estado, né? O que é o Estado, para que ele serve, de onde ele vem, é o que a gente vai estudar hoje, e vamos debater na aula de quarta-feira qual é o tipo de Estado que a gente quer, qual é o melhor tipo de Estado, qual é o objetivo, qual é a principal função do Estado, tá? Mas antes de entrar na discussão sobre Estado, eu queria trazer umas perguntas aqui para vocês, tá? Eu estava assistindo aqui as aulas do semestre passado, pessoal, peraí, agora vai aparecer essa brusanheta aqui para vocês, eu tenho que entrar de novo. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Pronto. Eu estava assistindo a gravação do semestre passado e eu notei que a turma ficou meio preocupada com essas perguntas dessa aula, que parecem umas perguntas meio de psicopata, assim, meio de, cara, sei lá, meio assassino, porque tem alguns pontos bem estranhos, bem pesados. Mas durante a aula, né, no desenvolver da explicação sobre o nosso tema, acho que tudo vai se fazer sentido, beleza? Então, eu dei uma adaptada nas perguntas, dei uma melhorada do semestre passado para esse, espero que tenha melhorado, tá? Para tentar ficar mais objetiva. Então, eu queria que vocês imaginassem o seguinte cenário, tá? Eu vou fazer perguntas para vocês e eu queria que vocês imaginassem que vocês têm na frente de vocês, sei lá, um gênio, aqueles da lâmpada, mas não um que traga desejos, que faça desejos, né? Os 3 desejos, ou, sei lá, um oráculo, alguma coisa assim, né? Alguma entidade aí sobrenatural, né? Que dê para vocês duas opções, né? Vocês têm que fazer uma escolha entre duas alternativas e a vida de vocês continuaria dali em diante em uma dessas escolhas que vocês tomarem. Como se tivessem duas portas, vocês têm que escolher uma delas para abrir e continuar a vida de vocês, certo? E continuar a vida dependendo da situação, né? Sofrer as consequências de cada uma dessas decisões. Então, basicamente é isso, tá? Não, obviamente não faz muito sentido imaginar na realidade algo parecido com isso nunca vai acontecer. Pelo menos não consigo imaginar nada realístico onde se possa acontecer uma situação parecida, né? Algo mais real. Mas para fins aqui da nossa reflexão, para nossa análise, tá? Então não faz sentido ser uma ficção. O objetivo é a gente testar o posicionamento de vocês dentro dessas situações hipotéticas, beleza? Então a primeira situação é a seguinte: o que você prefere? Se tivesse que escolher uma porta para abrir e tocar a vida, vocês sabem que numa porta vocês vão ter uma morte violenta e na outra vocês vão ser escravizados. Mas essa morte violenta, pessoal, é morte violenta da Idade Média, tá? Não é tiro na cabeça, não, certo? É morte lenta, na porrada, no machadinho. Aula passada, eu tinha visto um vídeo que minha esposa tinha me mostrado até esse vídeo de um cara que lê sinais na internet, vê linguagem corporal, e o cara contava de um assassino, um serial killer que teve no interior de São Paulo, tá? Onde diz que ele é uma coisa bizarra, tá, pessoal? Tá bem pesado, mas acho que exemplifica bem isso aqui. O cara estuprava crianças, velho, de 5, 7 anos de idade.
e matava as crianças depois. E dependendo de como a criança se portasse durante esse estupro, é que definia a forma que ele ia matar a criança. Se a criança não chorasse muito, ele só estrangulava a criança. E se a criança chorasse, ele matava no soco. Dava indo soco no rosto da criança até afundar o crânio da criança e matar. É bastante pesada essa imagem, eu sei. Ainda mais para mim, que tenho filho pequeno em casa. Agora, é isso, que é uma ideia de morte violenta, né? Porque a gente está aqui no... Sou o link das questões, vou mandar aqui de Mileto. Deixa eu ver, tá aí, ó. Beleza? Então, morte violenta é isso, apesar de peço desculpas pelo peso do exemplo aqui, eu sei que ele é bem pesado, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando de morte violenta, tá? É uma morte dolorosa, certo? Doída, lenta, né? E com violência, obviamente. Tá? Então, entre abrir uma porta, onde ao abrir essa porta, vocês morrem violentamente, tá? E abrir a outra porta, vocês vão ser escravizados. E aqui escravizados no sentido mais básico, né, da ideia de escravidão. Então, sem não tem, não tá, não se diz aqui a porta só diz isso para vocês. Vocês vão ser escravizados. Vocês não sabem se vocês vão ter um senhor aí que vai cuidar de vocês e que vai maltratar vocês também, pode até eventualmente vir a matar vocês violentamente, como a gente sabe que houve, ou se vai ser um senhor bonzinho, né, que sei lá, só vai obrigar vocês a trabalharem de forma obrigatória, sem outra alternativa. Tenho só 3 respostas até aqui, pessoal. Temos 7 pessoas, estão faltando 4 aí. Alguém está tendo alguma dificuldade? O que está acontecendo aí? Cadê o resto da turma? Empate. 3 pessoas aí, turma. Vocês estão... Tá tendo futebol hoje? Sessão da tarde tá boa? O que tá rolando? Ai, 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 ai. Caraca! Tem 3 pessoas que preferem a morte violenta do que a escravidão, isso? Deixa eu ver o que a gente está falando aqui. Valeu, Demileto, brigadão. Beleza, já temos 5. Só tem 2 pessoas, então, que não estão acompanhando a aula. E vamos botar aqui... Deixa eu fazer um score. 3-2 para a morte violenta. Beleza, pessoal. Próxima. Entre uma morte violenta e não ter moradia, o que vocês escolheriam? Morte violenta? Vocês estão entendendo direito isso aqui, pessoal? Prefere morrer do que não ter casa, que viver sem casa, é isso? Morrer violentamente do que não ter uma casa. Essa é a pergunta. 2-1 por enquanto, para não ter moradia. Falta mais 2 pessoas das que responderam antes, por favor, turma. Empate. 3-2 agora no oposto. 2-3. Maravilha. Se aparecer mais alguém dos que os 5 que estão participando aqui, pode entrar e responder. E entre ter uma morte violenta e não ter acesso a um tratamento médico, né? O que não quer dizer que vocês vão necessariamente ficar doentes, tá? Vocês podem estar com saúde, mas se precisar não vai ter médico. Tá? Essa aqui é a questão. Entre não ter tratamento médico ou ter uma morte violenta. 3-1, por enquanto sempre tem alguém que prefere morrer do que qualquer coisa. Falta 1 aí para os nossos 5. Cadê o quinto? Ou a quinta? Foi no banheiro. Esperar mais um pouquinho, vamos ver se aparece. Nada. Então vamos no... Qual é esse aqui? Morte violenta. Não queira o outro, peraí. 3-2 e 2-3. E aqui 1-3. Maravilha. Entre ter uma morte violenta e não ter educação, pessoal. O que vocês preferem?
Ou vocês morrem violentamente, acabou, ou vocês vivem sem educação, sem ter acesso a aula, né, a estudo, livros, qualquer conteúdo didático, educativo. Cadê o pessoa que gosta de morrer violentamente? Desistiu? Educação. Ah, tá aí. 1 a 4. Maravilha. E entre ter uma morte violenta e não ter emprego, o que vocês preferem? 1 a 0 para não ter emprego. 3 a 0. Opa, 5 a 0. O cara ali que queria para tudo morrer, o cara tá louco para ter emprego. Tudo bem não ter educação, tudo bem não ter saúde, tudo bem não ter liberdade. Ou qual era a outra? Ou não ter a casa, né? Não ter moradia. O problema é não ter emprego. Melhor não ter emprego. Ah, não, quer dizer, tudo bem não ter emprego, na verdade. Ao contrário, eu tô maluco aqui. Agora, em relação aos outros, é preferível uma morte violenta para essa uma pessoa. Imagino que fosse a mesma, né? Beleza. E agora, pessoal, entre ser escravizado e não ter tratamento médico. Né? Vai ser escravizado, teoricamente aqui teria tratamento médico como escravo, e no outro você é livre, mas não tem tratamento médico. O que vocês preferem? Eu não tinha pensado muito bem como botar esses resultados aqui. Vamos botar aqui. 3. Pronto. Então, melhor, entre ser escravizado e não ter tratamento médico, é melhor não ter tratamento médico. Beleza. Aqui. 4. Maravilha. 5, vamos, temos mais uma pessoa bem-vinda. E entre ser escravizado e não ter educação? Galera, não curte ser escravizado. Peraí, estou anotando tudo errado. Tinha um aqui e um aqui. E depois foram 3 aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui o escravizado é pior. Então nós temos 1, 2, 3. Entendi, pronto. 6 a 0. Entre ser escravizado e não ter emprego, o que vocês preferem? Bem. 5, cadê o sexto? 6 a 0 de novo. Entre não ter moradia e não ter tratamento médico, pessoal. Ter moradia é mais importante do que ter tratamento médico. Agora, não foi para lá, empate. Virou. Cadê o sexto, a sexta pessoa? Virou. Então, é preferível não ter tratamento médico do que não ter moradia. Maravilha. E o que você prefere, não ter moradia ou não ter educação? Já estamos acabando, tá, pessoal? Aí depois eu explico para vocês. Sei lá, depende do lugar, o que é da moradia ou do lugar do trabalho. Não ter uma moradia no norte da Rússia. Ah, sim, deve ser de lá, ficar claro, é verdade. Entendi. Com certeza, faz muita diferença aqui, né? Eu me lembro que eu pensava disso uma vez, eu estava em Maceió, lá eu vi um cara que vendia coco e o cara dormia na beira da praia e dizia, pô, aqui não é tão ruim, né? O climinha é agradável, eu sou lá de Porto Alegre, dormir na rua em Porto Alegre no inverno é complicado, Maceió é mais tranquilo. Verdade, JK. Aqui 3 a 3 empate entre não ter moradia e educação. Então, vamos botar aqui um para cada.
Deixa eu ver se tem mais algum. Ou se acabou. Não, tem mais um. Não ter moradia e não ter emprego. Acho que esse é o último. Exatamente. Entre não ter moradia e não ter emprego. Dois a 1, 3 a 1. A moradia é mais importante do que o emprego. Empate agora. Considerando que a ignorância é uma dádiva, eu vou ter errado mesmo. Eu também me atrapalho aqui, sem problema, Gil. 4 a 1. Prefiro ser como o Flávio, como é que é? E morar bem. Flávio Bolsonaro tá bem, né? Tá bem de casa. Então, esse aqui é melhor não ter emprego do que não ter moradia. Então, vai mais um aqui. Beleza. Então, ficou pelos meus cálculos aqui, 6,5, 1,5 e 4. Beleza, depois a gente confere aqui e vê se deu certo esse meu teste aqui com vocês, tá, pessoal? Agora eu vou, de imediato, passar para nossa... Depois eu explico para vocês de onde que vieram essas perguntas malucas, tá? Vamos começar a nossa aula, pessoal, o nosso conteúdo agora, né? Explicação sobre Estado liberal e Estado social, onde para chegar nessa reflexão entre essas duas perspectivas sobre Estado, né, a gente vai primeiro tentar entender o que é um Estado, né? Eu não me lembro aqui quantos, se a gente tem alguém, se tem quantos são do curso de Relações Internacionais, né? Mas, e talvez essa explicação aqui do mapa seja a mais óbvia para quem é de Relações Internacionais, que um Estado, basicamente, né, ou para quem é leigo também, é quando a gente olha no mapa, são essas cores diferentes que aparecem nos mapas mundi, né? Cada uma dessas cores cercada aí por uma linha preta, que são as fronteiras dos países, né? Então, basicamente, para um leigo, né, a gente olha o mapa aqui, tem aqui um mapa aqui atrás também, né, é uma cor, é um pedaço do mapa mundi, né? Mas se a gente vai procurar estudar dentro da ciência política, né, geralmente esses manuais aí, ou cursos, sei lá, na minha época, segundo grau, no ensino médio, né, para procurar uma definição do que é Estado, geralmente aparecem 3 elementos, né, que são considerados essenciais para todo Estado. Então, dentro da ciência política, os manuais dizem, né, ou aí uma educação mais geral vai nos dizer que um Estado tem que ter uma população, tem que ter gente em um determinado lugar, né, tem que ter esse lugar, tem que ter um território, né, e tem que ter um governo, né, um poder, uma forma de soberania, né? A gente sabe, né, estudando, especialmente quem é da ciência política, imagino que tenha mais contato com isso, que esses dois primeiros elementos não são tão óbvios assim, né? A população não é uma coisa tão dada, não é tão claro o que é um povo, o que é uma nação, né? Existe aqui alguns elementos de cultura, de identidade, né, que podem dificultar esse entendimento. A gente tem, por exemplo, lá na Espanha, né, um movimento separatista, né, ali na região da Catalunha, Barcelona, né, onde os catalãos entendem serem uma nação, um povo separado do povo espanhol e, portanto, deveriam ser um Estado independente também, né, mas ainda fazem parte da Espanha. Temos, acho que de uma maneira bem menos organizada, no sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul e também, em alguns casos, Santa Catarina e Paraná, alguns movimentos separatistas, que também se entendem culturalmente diferentes do restante do Brasil, né? Sempre falo aqui, hoje não, quarta-feira eu vou dar aula sobre intervenção federal aqui no curso de Direito, onde eu sou professor também, né? Sempre é importante lembrar que isso é constitucionalmente inviável no Brasil, né? Porque qualquer governo, qualquer chefe do executivo federal seria automaticamente obrigado a decretar uma intervenção federal num estado que tentasse se separar, porque é uma das causas, uma das justificativas de intervenção federal no Brasil, é a tentativa de acabar com a integridade e a unidade nacional, certo?
A questão de território também não é tão simples, né? Porque não é só o chão, né? Não é só a terra que inclui o território, a gente tem o subsolo, né? Eu que estudei lá questões de petróleo, né? A gente vê isso, a discussão sobre de quem é o petróleo, né? Se eu tenho aqui no meu terreno, cavo um buraco e acho petróleo, o petróleo é meu porque está no meu terreno, né? O subsolo, de acordo também com a nossa Constituição, pertence à União, ao povo brasileiro, né? Então, por isso que a gente tem esse pagamento de royalties, a distribuição desses valores de royalties da exploração do petróleo e de outros recursos naturais, aí, geralmente minerais, né, que a gente tira do solo, do subsolo, né? Mas a gente também tem a fronteira marítima, né? Tem uma faixa de fronteira ali para dentro do mar que é considerado território brasileiro. A gente tem os rios, os lagos, as lagoas, né, que também fazem parte do território brasileiro. A gente tem o espaço aéreo, né, brasileiro também, que faz parte do território brasileiro. Então, território é algo também um pouquinho mais do que só o chão onde a gente pisa, né? Então, população e território não são elementos tão simples assim quanto parecem num primeiro momento. Mas, certamente, o grande ponto aqui de discussão, né, apesar dessa ressalva de que os dois primeiros não são óbvios, né, dá para discutir bastante, tem bastante pano para manga, dá para desenvolver bastante na análise de população de território, mas eu não tenho a menor dúvida de que o grande ponto aqui de debate, de discussão, especialmente dentro da ciência política, né, cujo objeto de estudo é especificamente esse governo, esse poder, né, é esse terceiro elemento aqui, né? Esse povo e essa população tem alguma forma de governo, né, ou seja, um grupo ou uma pessoa que exerce poder sobre essas pessoas que estão, sobre as pessoas que estão dentro desse território. E é importante aqui também a ideia de soberania, né, porque não é qualquer tipo de poder, né? Se a gente estivesse tendo aula presencial lá na UNB, eu poderia dizer que, de certa forma, eu, como professor, exerço um certo poder sobre as pessoas, né, a população, que são os meus alunos, as minhas alunas da minha turma, e se a gente tivesse com aula presencial, teria bem delimitado o nosso território, ele teria uma sala, né, dentro de um prédio da UNB onde a gente estaria tendo aula, e não é porque tem gente num território com uma certa forma de poder que a gente tem um Estado, né? Aqui no Distrito Federal, né, a gente tem uma população do Distrito Federal, a gente tem um território do Distrito Federal e tem um governo do Distrito Federal, né? Tem o Ibanez aí, né, no chefe do executivo do Distrito Federal, mas não é por isso que a gente tem um Estado, né? No caso do Distrito Federal, nem com E maiúsculo, nem com E minúsculo, mas se formos, sei lá, para São Paulo, lá com o Dória, né? O Dória é chefe do executivo de um Estado com E minúsculo, né? Que é um ente federativo, uma unidade federada do Brasil, né? E não um Estado com E maiúsculo, que equivale a uma nação, né? Um país. Né? Por que o Dória e o Ibanez são um governo, são uma forma de poder, porém não tem uma população, tem um território, porém não configuram um Estado com E maiúsculo, né? Um país, né? Porque esse governo, esse poder de um Estado tem que ser soberano, né? E a questão da soberania aqui significa, tecnicamente falando, né, um poder de autodeterminação pleno, né? Ou autodeterminação plena, né? É a capacidade de fazer escolhas, de definir suas próprias questões sem absolutamente nenhuma outra submissão a nenhuma outra forma de poder, nem interno, nem externo, né? Então, essa população e esse território tem que obedecer um governo que está acima de qualquer coisa, que não tem nenhum grupo interno dentro desse território aqui que seja mais forte do que ele, um grupo político, um grupo econômico, seja lá que grupo for, e também ele não pode submeter a poderes externos, certo? Tem que ter essa característica da soberania, de estar acima das influências, pode se relacionar, pode ter influências, mas, né, quem define as coisas dentro desse território para essa população tem que ser esse governo, essa forma de poder, que se sobreponha a qualquer interesse externo. Tá? No caso do Ibanez ou do Dória, né, aqui no Distrito Federal ou lá em São Paulo, eles são uma forma de poder, sim, são um governo, né? No caso do Ibanez distrital, no caso do Dória estadual, né? Porém, como entes federativos, né, como parte da Federação Brasileira, eles não têm soberania, eles têm autonomia, que é uma capacidade de autodeterminação limitada, certo? Então, o Dória e o Ibanez têm uma certa liberdade para fazer suas escolhas, tomar suas decisões, porém, são escolhas limitadas, né? A título de curiosidade também, se a gente fosse pegar o Bolsonaro como chefe do executivo, né, a nível federal, ou seja, da União,
né? Ele também, a União também é um ente federativo e também é um ente federativo autônomo, não soberano, tá, pessoal? Então, o Bolsonaro também tem que obedecer limites esses estabelecidos na nossa Constituição, né? Soberano, no nosso caso aqui do Brasil, a gente pode identificar duas forças soberanas, né? Uma, o poder constituinte originário, né? O poder que emana do povo, né? E do outro lado a Constituição, né, que acaba sendo o fruto, o resultado disso. Então, quando a gente quiser criar uma nova Constituição, o povo brasileiro, esse poder constituinte originário, aí sim teremos soberania, poderemos criar o país da forma que a gente quiser, sem, teoricamente, nenhum limite, né, a não ser para quem acredite em direitos naturais. Porém, além disso, também a nossa federação, que é uma forma mais abstrata, né? A gente não tem um órgão aqui que represente a federação, quem representa, quem atua em nome da federação é a União, e esta é autônoma, né? Mas, teoricamente falando, a Federação Brasileira é um corpo, uma entidade soberana, certo? Muito próxima da lógica ali do poder constituinte originário. Então, soberania seria uma liberdade total, sem limites, né? Enquanto a autonomia é uma liberdade restrita, com alguns limites, né? Um certo grau de liberdade. Para que a gente tenha um Estado, a gente precisa de soberania. A gente precisa de um governo que tenha poderes totais sobre uma população dentro de um território, certo? Pelo menos não limitados por nenhum outro grupo interno ou externo. Beleza, esses são os elementos considerados aí, como eu disse, nos manuais de ciência política, né, como sendo essenciais para a identificação de um Estado. Fazendo uma análise mais histórica, pessoal, a gente pode encontrar diferentes níveis, né, diferentes etapas aqui históricas, né, nesse processo de amadurecimento desse conceito do que é um Estado. Né? A gente vai trabalhar aqui rapidamente algumas questões sobre algumas outras formas de organização anteriores à ideia de Estado, né? Como a ideia de família, uma tribo, uma cidade, até a gente chegar num Estado. Né? E mesmo dentro da ideia de Estado, a gente vai ter lá os estados rudimentares, né, da antiguidade, né? Podemos pegar Mesopotâmia e Egito, o Estado grego, a polis, as cívitas lá do Estado romano, e até o feudalismo e as monarquias medievais lá no início e meio da Idade Média. Mas a gente vai ver que ali, a partir dos tratados de Westfália, 1600 e pouco, 1648, né, onde a gente vai ter efetivamente a definição da figura do que a gente chama de Estado moderno, né, e aí a gente vai ver que, como consequência, logo em seguida surgem os estados absolutistas, as monarquias absolutistas, né, e a partir das revoluções liberais, né, Revolução Norte-Americana e Revolução Francesa, a gente passa a ter a figura do Estado republicano, né, aquele Estado que serve e que é gerido, administrado com base na participação de todos, né, da população como tanto. A ideia da coisa pública, né, da res pública, da república. Beleza? Então, a gente vai, na aula de hoje, dar uma trabalhada nesses elementos. A gente vai ver que é só a partir dessas duas linhas aqui que eu coloquei. Né? Primeiro, a gente precisa identificar... Primeiro, a gente vai ver lá na antiguidade que a gente precisa criar a instituição Estado. Né? Por mais que a gente ainda não tenha todos os elementos de um Estado moderno, mas a gente tem esses Estados rudimentares. Depois a gente tem que ter o Estado moderno, o Estado soberano, né? O Estado como unidade que faz parte da relação do direito internacional, né? Das relações internacionais. E, por último, a gente tem que ter o Estado republicano. Né? A gente não vai ter aula aqui sobre intervencionismo estatal na economia, né? Que a gente, em outros semestres, a gente já teve, nem sobre capitalismo também, a gente poderia falar um pouco sobre isso, mas já vi algumas vezes aqui muita discussão sobre o papel do Estado ser fundamentada em análise sobre a obra de Adam Smith, por exemplo. Né? Adam Smith, que vai defender, né, é considerado aí um dos pais do liberalismo econômico, né, da não intervenção do Estado, né, que cunhou aquela ideia da mão invisível do mercado, né? Mas ele basicamente, não sei se alguém se interessa sobre isso, mas ele se inspirou muito na obra de um cara chamado Bernard de Mandeville, que escreveu um
uma fábula, acho que é Fábula das Abelhas, se não me engano, um dos títulos que se dá ao trabalho que o Mandeville fez, onde ele critica, né, uma lógica que existia, então, na época, de muita influência do Estado na vida das pessoas, né? E aí ele faz uma analogia aí com uma colmeia de abelhas, ele vai dizer que enquanto existia essa intervenção estatal e também religiosa, né, porque era algo meio que misturado ainda Estado e religião, né, na vida das pessoas, com as ideias morais, os valores morais sendo impostos para as pessoas, que isso prejudicava o funcionamento da colmeia, né, e que quando o Estado para de se meter e deixa as abelhas agirem com base nos seus próprios interesses individuais, sendo egoístas, não sei o que lá, né, a colmeia prospera porque consegue melhores resultados. E é com base nessa ideia que do Mandeville que o Smith vai escrever A Riqueza das Nações e trazer essa ideia de mão invisível do mercado e de que a não intervenção do Estado favorece, né, a alocação de bens e recursos dentro de uma economia, maximiza os ganhos, né, dessa alocação livre de bens e recursos. Mas tem uma questão aqui, né, pessoal? O Smith está falando numa época onde, basicamente, ele está olhando para um Estado monárquico, né, e até certo ponto ainda trazendo muitas dessas características de um Estado absolutista, né, de uma intervenção dos reis e rainhas ali na vida, no mercado, né, especificamente, muito fundamentada nos seus interesses, né, seja mesmo vinculado a estados, né, guerras muitas vezes mais voltadas a interesses aí da família real, dos interesses desses grupos mais elitizados, né, do que efetivamente o interesse público, né, de uma coisa pública que vem a partir dessas revoluções liberais e ideias de república. Então, o Estado que o Adam Smith critica, que intervém na economia, é muito diferente do Estado que vai ser construído aqui pós-revoluções liberais, beleza, pessoal? Então, faz muita diferença, né, a gente saber de que Estado a gente está falando, né? Criticar o Estado lá da Mesopotâmia e do Egito é uma coisa, né? Criticar uma monarquia absolutista lá da Idade Média é outra coisa. Criticar um Estado republicano, um Estado moderno, um Estado, né, que nem é mais parecido com o que a gente conhece, é outra coisa. E no final da aula a gente vai focar, obviamente, a nossa análise nesse Estado republicano, moderno, né? E aí entre essas duas vertentes, o Estado liberal e o Estado social. Beleza? Mas vamos para o começo, pessoal. Vamos voltar no tempo aqui e vamos lá para a Idade da Pedra, na Idade da Caverna, onde as pessoas basicamente viviam como nós, seres humanos, né? Vivíamos como caçadores-coletores. Então a gente tinha que sair para a rua, sair da caverna aí todo dia, procurar comida, procurar frutas, procurar animais, né, caça para a gente comer. E vivíamos uma vida nômade, né, porque basicamente, conforme a gente ia recolhendo os recursos de um determinado local, esses recursos iam se escasseando, né, ficando cada vez mais escassos, e aí ficava mais eficiente, mais produtivo a gente procurar novos territórios onde isso tivessem, sei lá, novas frutas, novos animais, né? Então, basicamente, nesse primeiro momento, a gente tem essas características, caçadores, coletores e nômades, certo? O que eu queria que vocês imaginassem aqui, para a gente começar a dar esses primeiros passos, primeiro a ideia de família, né, pessoal? A gente tem aqui uma tribo, um grupo. Eu já vi aqui alguns estudos, primeiro, que falavam que esses grupos eram entre 6 e 12 pessoas, né? Meia dúzia, uma dúzia de pessoas, ou um pouco maiores, até 20, 30 pessoas, né? Mas a gente vivia em bandos, em tribos, né? E a ideia de família é uma coisa, pelo menos, diferente do que a gente entende hoje como família, né? A gente tem na nossa Constituição ali que a família faz parte do Estado, é um dos elementos que compõem o Estado brasileiro, né? Hoje a gente já discute se família é só a união entre um homem e uma mulher, né? A gente já aceita, inclusive, né, no nosso sistema estatal aqui, jurídico, legal, a união entre pessoas do mesmo sexo, até famílias monoparentais, né? Só de um homem, só de um pai ou só de uma mãe. A gente já tem esse reconhecimento na atualidade, mas mesmo juntando todas essas variações de família, né, a gente tem uma ideia ainda, né, de família de ser um grupo, um núcleo ali de um pai e uma mãe, ou dois pais, duas mães, ou só um pai e só uma mãe que cuida dos seus filhos, né, ou suas filhas. Mas nessa época a ideia de família devia ser bastante diferente do que a gente tem hoje em dia, e para a gente ter uma ideia, né, pelo menos uma ideia sobre isso, eu quero que vocês reflitam
sobre a noção, né, a consciência sobre o processo de gestação, né, a gravidez. Né? Quando que a gente, eu não me lembro, eu já tinha visto isso em algum lugar, mas não me lembro, acho que foi na Idade Média, por aí, se não me engano, um pouco antes, não sei. Tá? Mas nessa época aqui, com certeza, a gente não tinha a menor noção sobre o processo da gravidez, de que um homem e uma mulher têm uma relação sexual, né, e que às vezes dessa relação sexual existe como é que se diz? Uma fertilização? Como é que se, quando junta lá, não esqueci o termo. Quando fecunda, né, quando o espermatozoide fecunda um óvulo, né, e começa lá os zigotos, né, gametas, não me lembro direito agora dos nomes dentro da biologia, mas todo esse processo biológico envolvendo a gravidez, a gente sabe, né, que demora um tempo, né, para que surjam os primeiros sinais de uma gravidez. Hoje em dia, acho que a gente se fizer, mesmo para fazer hoje em dia, né, um teste, acho que não é na hora que uma pessoa consiga, mesmo com um teste, exame de sangue, essas coisas, acho que vai demorar um tempinho, ali, alguns dias, para ser detectável, né, essa gravidez, mesmo com as ferramentas que a gente tem. Agora, imagine nessa época, a pessoa que levava ali semanas, às vezes até meses, né, para uma mulher perceber alguma diferença no seu corpo, né, que indicasse que essa mulher está grávida. E fazer a conexão, né, sobre, sei lá, essa barriga que começou a crescer, o ciclo menstrual que está diferente, alguma coisa assim, né, ou qualquer outro indício, né, que possa fazer a mulher entender que ficou grávida, levava meses, né, pelo menos semanas. Né, e para essa mulher pegar e conectar que aquilo que ela está acontecendo com ela tem a ver com aquela relação sexual que ela teve há semanas ou meses atrás, né, deve ter levado algum tempo até a gente conseguir fazer essa conexão. Então, basicamente, nessa época, as pessoas não tinham muita noção de quem era pai de quem. Né? A mãe dava para saber, porque a criança saía da mãe, mas para saber quem era o pai de uma criança que estava ali, vocês estão vendo, tem uma criança ali junto com uma mãe, né, na entrada dessa caverna, como é que a gente sabe qual desses 4 caras aqui era o pai daquela criança? Né? Não tinha como saber. Né? Inclusive, vi um documentário na Netflix, muito interessante, recomendo, é uma série que chama Explicando, e acho que eu comentei para vocês aqui sobre bilionários, que tem um episódio que fala sobre bilionários, e tem outro que fala sobre monogamia. Muito interessante, muito bacana nessa lógica, acho super equilibrada as análises que eles trazem lá, né? Uma coisa bastante crítica à monogamia, mas também defendendo seus aspectos positivos. Acho muito bacana a forma desse documentário apresentar suas análises. E nesse sobre monogamia, se eu não me engano, foi lá que eu vi isso, né? Tinha uma história de um antropólogo conversando, acho que é mais recente essa conversa, na atualidade, se bobear, né, de um antropólogo conversando com um indígena numa tribo de índio que ele estava estudando. E aí, essa tribo não adotava monogamia, né, as pessoas se relacionavam entre si, os adultos, né, se relacionavam entre si, sem relações monogâmicas, sem exclusividade sexual. E aí o antropólogo pergunta pro indígena isso, vem cá, como é que funciona? E como é que vocês sabem quem é que tem que ir lá cuidar de uma criança, que quando a criança está chorando, se vocês não sabem quem é o pai dessa criança? Né? E aí diz que o índio olhou para o antropólogo, estranhou, inclusive a pergunta, disse, olha, para mim essa pergunta que tu está fazendo nem faz sentido, né? Porque quando uma criança está chorando, não é o pai que tem que cuidar, é quem, o adulto que estiver por perto, qualquer pessoa da tribo pode ir lá e cuidar dessa criança. Né? E acho que isso está alinhado, inclusive, com um ditado africano que diz que para criar uma criança é necessário uma aldeia inteira, né? Uma comunidade inteira, não é só um pai e uma mãe que cria uma criança. Eu, inclusive, estou numa fase onde eu tenho refletido bastante sobre isso, por causa do isolamento aqui devido à pandemia, né? Onde meu filho não está indo para a creche, já está quase indo fazer 2 anos, e eu fico me questionando sobre isso, né? Até que ponto, né, que dá para a gente ficar aqui numa relação de criar o filho, eu e minha esposa, dentro de casa, e quanto que ele precisa dessas relações sociais logo, né, para poder desenvolver outras habilidades aí que um pai e uma mãe não são capazes de dar. Li ontem mesmo uma matéria também falando sobre esse homeschooling, né, que é uma das propostas do Bolsonaro, essa educação em casa, né, e eu vi alguns pedagogos aqui falando sobre isso, como é importante, né, para uma criança ir para uma escola, né, para o que a gente chama da interação com outras crianças, né, porque é dessa interação, e a gente, acho que todos vocês aí também, já que a gente não teve pandemias, né, na nossa época de criança, imagino que todos tenham frequentado creche e escolas aqui, e mesmo a faculdade que vocês ainda estão, eu ainda defendo a importância, apesar da gente usar essas ferramentas aqui de aulas virtuais, remotas, né,
mas eu acho fundamental ainda, né, a aula presencial para vocês, mesmo na faculdade, né, interagirem, né, terem a hora do intervalo, onde vocês vão lá namorar, fofoquear, né, sei lá, descontrair, para vocês combinarem as festas de vocês, churrasco. É importante essa interação, é importante ter uma sala de aula onde vocês vão cutucar um outro, passar um bilhetinho falando mal do professor ou da professora, onde vocês vão fazer piada, vão provocar o colega, né, vão sentar em panelinhas, como a gente falou lá na nossa aula sobre esquerda e direita. É importante essa interação presencial, né? Apesar de ser bacana a gente também aprender e desenvolver mais nossa capacidade de uso dessas ferramentas digitais que a gente tem hoje em dia. Mas para uma criança, diz que isso é ainda mais importante, porque uma criança vai aprender, por exemplo, a dividir um brinquedo, né? Que numa creche, uma criança já tem que fazer. Meu filho aqui está sozinho, os brinquedos são todos dele. Ele não sabe o que é uma criança vir pegar um brinquedo dele, né? É importante brigar, né? Tem uma briga, tem um coleguinha lá que dá umas porradas no filho, vai morder ele vai chorar, vai saber que as outras pessoas podem, sei lá, ser perigosas ou dolorosas, trazer experiências ruins, né? Se dá conta que, né, existem relações de longo prazo, então às vezes a gente tem que conviver com quem a gente não gosta, às vezes a gente tem que briga com uma pessoa e depois tem que fazer as pazes, porque a gente vai continuar sendo colega daquela pessoa, né? Então, é necessário mais do que um pai e uma mãe para criar uma criança, são necessárias essas relações sociais, né? E é isso que diz esse ditado africano aí sobre a criação de uma criança, e isso nos ajuda a entender, então, essa visão desses indígenas aí nessa conversa com esse antropólogo, né, de que essa relação monogâmica que não faz muito sentido, a ideia que a gente tem de família, de pai, mãe e filhos, é uma coisa é uma perspectiva, né, mas que não reduz o todo, que não explica todas as possibilidades que a gente tem. A gente tem várias organizações sociais onde a monogamia não é praticada, ou pelo menos não é predominante, certo? Então, a ideia de família não necessariamente é essa coisa que a gente tem de pai e mãe, mesmo as visões mais modernas aí, de dois pais, duas mães ou monoparentais, né? A gente pode ter uma ideia de família mais coletiva, mais tribal, né, mais de bando como um todo. Eu acho que a ideia de família era algo nesse sentido aqui nessa época da pedra, tá? Era um grupo onde ali meio que todo mundo estava junto, se todo mundo se ajudava e obviamente não havia conflitos, né? Provavelmente o mais próximo que a gente possa chegar a entender isso são esses bandos dos grandes primatas, né, de chimpanzés, gorilas, aí talvez a gente consiga entender, né, como que funcionava. Deixa eu ver aqui. Também a Gamora está dizendo que também vê essa necessidade. Meu irmão tem 6 anos e não sabe conviver bem com outras crianças por conta da pandemia. Ele ainda não chegou a ir para a escola, só foi 2 semanas e começou a pandemia. Foi a mesma coisa comigo, Gamora. Gente, meu filho, ele vai fazer 2 anos em julho. Ele estava com 8 meses, ele ia começar a creche. Aí a gente levou, ele foi 1 semana e 2 dias, se não me engano. Acho que foi deu 7 dias no total que ele foi. Ele ficou meio gripado, não era nada a ver com coronavírus, era só essas gripes de creche mesmo. Aí teve que voltar para casa para não ir para a escolinha gripado. Quando ele melhorou, fecharam as coisas. Quando ele ia voltar aí para a creche, começou o isolamento aqui no Distrito Federal. Então, na prática, ele foi 7 dias para a creche, já esqueceu tudo, vamos ter que fazer toda a adaptação de novo. E eu já paguei quase 2 anos de creche para usar 7 dias. Acho que foram os 7 dias de creche mais caros da história da humanidade. Ai, não foi fácil a gente, minha esposa, que a gente quase chora juntos refletindo sobre isso. Não é fácil, mas realmente essa interação com outras pessoas é muito importante, né, pessoal? Mas, pessoal, como eu estava falando aqui, imaginem vocês aqui essa noção, né, na relação aí com os grandes primatas, né, com chimpanzés, sei lá, gorilas. O que a gente tem? A gente tem figura dos chamados machos alfas, né? Tem até alguns estudiosos que dizem que não necessariamente havia essa divisão de gênero aqui na Idade das Cavernas entre os homens ou mulheres caçadores e coletores, né? Diz que mulheres saíam para caçar também. Obviamente, né, que durante uma gestação devia haver aqui alguns papéis que a questão biológica acabava determinando, mas diz que não era algo determinante nessa relação. Diz que tinha muita mulher que saía para caçar, coletar, guerreira, que lutava, participava desses processos também. Tá? Então, não existia uma determinação das funções pelo papel, pelo gênero nessa época, pelo menos é o que dizem alguns estudos. Tá? Mas eu quero que vocês vejam, independentemente de ser macho ou fêmea, alfa, né, que algumas pessoas nesse processo aqui de caça, coleta, né, de viver em cavernas,
Imagine vocês o que não era. Olha aqui o que era uma casa, era um buraco dentro de uma pedra. Imagina o que o frio não fazia com essas pessoas. Imagina, sei lá, ou lá na África, alguns lugares mais quentes, o calor, né, a seca, né? Que mais? Os animais, imagina um leão, um urso, sei lá, né? Uma onça, aqui para a gente pegar mais nas Américas aqui, né? Que deveria acontecer aqui pelo nosso território. Imagina o que não era estar numa caverna, de repente aparece uma onça de noite, né, para atacar as pessoas. Né? Imagina o que não era. Hoje a gente está acostumado a ir comprar comida no supermercado, pedindo que comida hoje em dia, né? A gente pede no iFood, a gente está com fome, liga, pede qualquer comida que a gente quiser. Né? Praticamente qualquer culinária mundial a gente consegue pedir pelo nosso celular, né? A maioria a preços aí acessíveis, né? Para uma boa parte da população, pelo menos. Naquela época a coisa não funcionava assim, né? De ter 3 refeições por dia. Né? Certamente esses caras e essas mulheres aqui saíam muitas vezes para procurar comida e voltavam sem nada. Né? E provavelmente isso acontecia vários dias seguidos, né? De não achar comida, às vezes não achar nem água. Né? Fora isso, essa coisa do frio, do calor, da ameaça de outros animais. Então existiam desafios naturais, a natureza era um inimigo natural dessas pessoas nessa época. E certamente algumas pessoas acabaram se destacando porque conseguiam trazer mais comidas, né? Porque conseguiam proteger o grupo de alguma ameaça, conseguiam achar uma caverna, sei lá, numa situação onde não tinha abrigo, porque conseguia proteger o grupo aí de algum ataque de algum outro animal, que iam criando lideranças, pessoal, né? Seja nessa lógica do macho alfa, da fêmea alfa, sei lá, alguma coisa assim, mais biológica, que nem os grandes primatas, né? Ou na lógica essa por contribuírem mesmo, mais social aqui, de quem contribui mais, quem traz melhores resultados para o grupo. Tá? Que mais que eu queria falar aqui para vocês? E não se esqueçam que nessa época também rolava muita experimentação para se descobrir o que era uma planta comestível ou não. Né? Então, muita gente morria intoxicada porque comia uma planta que não sabia que era venenosa, né? Mas também muitas plantas ou muitas substâncias alucinógenas acabaram sendo consumidas nessa época. Tá? Então, imagine vocês que esse processo assim, de uma natureza que é uma ameaça, esses bandos aqui lutando contra a natureza, contra outros grupos de humanos também, né, contra outros animais, contra as forças da natureza, uma ameaça à vida constante, assim, uma luta pela sobrevivência diária mesmo, não era nem diária, sei lá, quase por hora, minuto, né? Cada minuto a gente lutando para sobreviver, porque cada segundo é uma ameaça, né? A qualquer horário, de dia, de noite, a gente pode ser morto por qualquer coisa a qualquer momento, né? Então, um medo muito grande na natureza, sem entender nada, como é que funciona, por que está chovendo, por que está fazendo seca, por que agora a gente achou comida, por que a gente está num deserto, não tem mais água, não tem nada, sem entender nada disso, e misturando sonhos que a gente não entendia o que estava acontecendo dentro da nossa cabeça, se estava sonhando, se estava vivendo a vida acordado, o efeito dessas substâncias psicodélicas, alucinógenas, né, na cabeça das pessoas. Provavelmente esse caldeirão desses elementos que eu estou mencionando para vocês aqui, né, fez com que a gente fosse aos poucos construindo a ideia, né, de que esses líderes, de que essas lideranças que iam surgindo biologicamente ou socialmente dentro desses grupos, teriam alguma coisa ligada a uma explicação sobrenatural, a outros mundos, né, dos deuses, da natureza, dos demônios, alguma coisa assim. Tá? Então, com o tempo, e muito a ver com o que a gente conversou também sobre a linguagem ficcional, né, que o Harari nos traz lá no seu primeiro livro. A gente começa a criar essa ficção, essa ideia, aquele homem-leão, aquela mulher-leoa que a gente viu lá na caverna de Stadel, né, que começa a ser um dos primeiros exemplos aí de linguagem ficcional na nossa história. Então, muito provavelmente, nesse período aqui da Idade da Caverna, que a gente começa a criar essas ficções, né, dentro dessas nossas alucinações, dentro desses processos de grupo, e surgindo lideranças dessas tribos, dessas famílias, né, e a gente vai começar já, provavelmente nessa época, a explicar essas lideranças com base em questões de outros mundos. Também, ao longo desse processo, né, a gente acaba desenvolvendo a capacidade de cultivar alimentos, né, animais e plantas, né? E por volta de 4, 5 mil anos atrás,
né, a gente começa, né, esses bandos vão deixando de ser tão nômades assim e vão se estabelecendo em algumas regiões do mundo, né, basicamente todas elas com características muito semelhantes, né, ao longo do leito aí de grandes rios, né, porque esses grandes rios ofereciam aí diversas possibilidades, né, de transporte, de solos férteis ali ao longo do seu leito, acesso à água potável, né, então várias questões aí que ajudavam essas regiões a se desenvolverem de maneira mais fixa, né, desses caçadores-coletores irem se fixando em certos lugares com o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, né, basicamente nessas 4 regiões aqui que estão no mapa, né, ali no Egito, ao longo do rio Nilo, na Mesopotâmia, né, onde hoje fica ali o Iraque, né, ao longo dos rios Tigre e Eufrates, na Índia, ao longo do rio Indo, e na China, ao longo do rio Amarelo, foram surgindo o que se chama das primeiras cidades, certo? E essas primeiras cidades, né, começaram a oferecer, então, a possibilidade das pessoas não precisarem mais ficar sendo nômades, né, andando de um lado para o outro, não precisar mais ficar caçando e coletando e poder plantar, colher, cultivar seus alimentos e outras matérias-primas necessárias para uma vida de maior conforto e maior segurança. Essas cidades também, por serem fixas, elas começaram a desenvolver sistemas de segurança que protegiam quem morasse dentro das cidades de ataques externos, começaram a construir, criar, desenvolver estruturas, né, de engenharia que protegiam melhor essas pessoas dos efeitos da natureza, do frio, do calor, né, e permitiam outras ferramentas para a produção de alimentos e roupas e outras questões nesse sentido. Uma das regiões que se destaca aqui, né, que a gente tem algum conhecimento para começar a falar mais do surgimento de um Estado, é o Egito Antigo, né, pessoal, que a gente conhece até hoje aqui pelas pirâmides, né, pelas múmias, os faraós, né, essas figuras que a gente geralmente ouve falar. Mas é importante a gente olhar para o mapa do Egito para tentar entender melhor o que aconteceu na criação, no desenvolvimento, né, na predominância do papel do Egito ao longo da nossa história. Primeiro, pessoal, a gente tem que lembrar que naquela época lá do Homem da Caverna, né, ainda esse meio norte da Europa não era todo um deserto, que nem ele é atualmente. Ali era uma grande floresta, né? Não sei quantos mil anos atrás, teve uma mudança climática aí, que aí sim essa região, que era uma grande floresta tropical, então muito propícia, né, para os grandes primatas e para as primeiras espécies de humanos sobreviverem, né, caçando, coletando alimentos, né, dentro de florestas tropicais, muito ricas, né, em alimentos. Né, essa floresta vai se convertendo, vai secando, se transformando num deserto, e empurra esses humanos, né, tanto para cima, para o norte, ali em direção ao Mediterrâneo, quanto para baixo, para o sul da África. Né? Se vocês olharem aqui, esse mapa mostra o leito do rio Nilo, tá, pessoal? Eu recomendo muito que vocês peguem o Google Maps e coloquem lá aquela função de ver as imagens de satélite, porque é muito interessante de se ver isso, como isso aqui não é só um desenho que tenta passar uma ideia. Se vocês pegarem as imagens de satélite, é exatamente isso que vocês vão ver no Google Maps. Tá? O norte da África ali, um amarelo seco, né, e composto, sei lá, de areia, desse deserto, e justamente aqui ao longo desse leito do rio Nilo aqui, florestas, né, um verde que se destaca ali muito do resto dessa região. Principalmente ali no delta do rio Nilo, né, onde o Nilo deságua ali no mar Mediterrâneo. O Nilo tem essa característica dele se abrir em vários braços ali no seu delta, né, na foz, né, do rio Nilo, onde ele deságua no Mediterrâneo. Ali acho que é umas 100 ou 200 quilômetros que tem esse espaço aí de área verde bastante, como é que se diz, bastante rica, né, para a produção de alimentos, né, bastante fértil esse solo, especialmente ali da parte do Baixo Egito, né, que é a parte de cima do mapa. Né? E só por curiosidade aqui, deixa eu ver com o meu cursor aqui, esse braço de mar que vocês estão vendo aqui, vindo da parte de baixo, na direita aqui do mapa, é o Mar Vermelho, e aqui tem desse pontinho aqui, mais acima, mais a norte do Mar Vermelho, até o Mar Mediterrâneo, onde passa o Canal de Suez, que a gente teve agora, os últimos dias aí, muitas notícias falando do navio que encalhou lá, né, justamente nessa região aqui. Tá?
Mas, basicamente, diversas pessoas que viviam, então, nessa área onde se transformou depois no deserto do Saara, um grupo de humanos que viviam ali acabou migrando para o norte, né? A região mais indicada para essas pessoas se assentarem é nessa foz aqui do Rio Nilo, né? Nesse delta, onde tem vários braços do Rio Nilo que se abrem, formando terras férteis, muito propícias para a agricultura. Foram surgindo cidades, né, pequenos vilarejos, que se agruparam em organizações chamadas de nomos, né, que eram pequenos grupos de cidades, e esses nomos se reuniram e acabaram formando reinos. Né? Então, tivemos o reino do Baixo Egito, que é essa parte de cima aqui do mapa, né, perto do Mediterrâneo, e o reino do Alto Egito, que fica na parte de baixo do mapa. Né? Alto e baixo aqui tem a ver com a topografia do Egito, né? Onde o Nilo nasce, o rio Nilo nasce na parte alta, nas montanhas, por isso Alto Egito, e ele desce até o nível do mar Mediterrâneo, e por isso Baixo Egito, na parte alta do mapa, né? O oposto do mapa. Certo? E depois acaba que o primeiro faraó, o Menes, né, foi o primeiro a conseguir unificar então os reinos do Alto e do Baixo Egito, e passando a ser considerado então o primeiro faraó que governa toda essa região. O que acontece nessa época, pessoal? A sociedade do Egito Antigo vai se organizar, vai ter o faraó, que vai ser escolhido, né, vai ser um representante divino aqui, ele próprio é um deus, né, na Terra, ele é um deus encarnado aqui na Terra, né? E a sociedade egípcia vai se organizar já em algumas hierarquias, né, algumas camadas. Tem os sacerdotes ali, que corresponderia ao clero, né, logo abaixo, então ajudando o faraó e sua família nessas questões religiosas, né, alguns funcionários ali de alto escalão, os nomarcas, né, que são os governadores, aí, os representantes políticos dos nomos, né, a classe guerreira, né, que vai lutar, vai estabelecer guerra. Isso é muito importante, né, que o Egito não só conseguiu se reunir sobre o domínio dos faraós, né, unindo o reino do Alto e do Baixo Egito, mas ele estava constantemente em conflito com as regiões ao seu redor, né, procurando se expandir ou se defender. Então, a classe dos guerreiros era muito importante. E depois temos ali a classe dos escribas, pessoal, que é nessa época também, por aí 4.000 anos atrás, que surge a escrita. E para que surge a escrita, pessoal? Como eu disse para vocês, nessas primeiras grandes cidades, a gente começa a aplicar em larga escala, né, a invenção da agricultura e da pecuária. A gente começa a produzir alimentos e matéria-prima, como nunca antes havíamos conseguido fazer, e essa produção acaba gerando um excedente de produção, começa a sobrar coisas, né? E essa sobra acaba sendo, então, passando a ser administrada por essa estrutura do faraó, né, que organiza essa sociedade como um todo. E uma das primeiras necessidades que essa estrutura que organiza essa sobra de produção, esse excesso de produção, passa a ter, uma primeira necessidade que passa a se ter, é o controle sobre esse excesso de produção, né, ou sobre a produção como um todo. Então, passa a ser necessário, se desenvolve a escrita justamente como uma forma, primeiro números, né, e depois, sim, algumas imagens aí para representar as substâncias, né, os objetos que esses números estão tentando descrever. Surge, então, a escrita e os números, né, dessa necessidade de controle sobre essa produção. Tá? Quem é essa instituição que os faraós estão representando e que estão organizando aí recursos dessa sociedade, né? Se quiser, dependendo da classificação que a gente usar, a gente pode começar a chamar de Estado, né? Dentro daqueles conceitos que a gente tem, daqueles elementos essenciais que a gente já falou. A gente vai ter um povo determinado, um território já meio determinado e uma forma de poder de governo com soberania, certo? Ainda essa soberania não é total, né? Existem intervenções de um Estado no outro, não existe uma lógica diplomática que vai surgir só lá com a Paz de Westfália, né? Mas, pelo menos de forma consolidada, né? Mas já podemos, dependendo da classificação que a gente quiser usar, começar a chamar isso aqui de Estado. Beleza, pessoal? Indo mais para frente, depois, na aula que vem, eu vou entrar em mais detalhes, tá, sobre algumas dessas estruturas sociais. Essa lógica, como eu falei para vocês, que lá no Estado egípcio, né, da antiguidade, já existia de necessidade de se defender contra ataques externos e também de expandir seus territórios para aumentar a sua produção, né, e também aumentar a sua capacidade de defesa, de proteção, vai dando cada vez mais importância para a classe dos guerreiros. Tá? Então, isso a gente vai estudar melhor
na nossa aula sobre democracia e democracia representativa ou democracia direta, mas é importante a gente já ter uma ideia inicial agora que nessa fase esses exércitos, né, assumem um papel fundamental na organização desses estados, né? E basicamente passa a ser em alguns lugares essa classe de guerreiros que vai assumir também o papel de uma elite política, de que vai tomar as decisões dentro dos primeiros estados. E na Grécia é isso que acontece, né? Muitos de vocês devem ter visto aquele filme 300, né? E vocês vão ver que se confunde o papel de governante, de político, né, lá em Esparta, né, com também o papel de soldado, né, de guerreiro, de integrante do exército espartano. Né? São aqueles que lutam, aqueles que vão para a guerra, que participam das decisões públicas. Né? Quem tem poder de voz dentro de uma sociedade, né, são a classe, principalmente, né, porque tomam as principais decisões dentro de um Estado, é a classe guerreira, né? São as pessoas que vão para a guerra. Né? Não faz sentido participar das decisões públicas, das decisões que envolvem guerra, pessoas que não vão para a guerra. E por isso, com base nisso, a gente consegue também entender a democracia que vai surgir um pouco mais para frente em Atenas. Né? Vocês devem lembrar ou ter essa noção de que quem podia participar da democracia ateniense eram apenas os cidadãos atenienses, e que isso representava em torno de 10% de toda a população que vivia em Atenas, porque eram excluídos mulheres, crianças, pobres, escravos e estrangeiros. Né? Então é importante a gente entender aqui que não era necessariamente assim, nossa, um precursor, a mentalidade preconceituosa que a gente vê hoje em dia já existia lá naquela época, porque os homens ricos, né, já mandavam, o patriarcado já dominava. Sim, óbvio, já se tinha uma lógica patriarcal, que talvez venha desde lá da Idade da Caverna, como a gente falou, não sei a origem disso, né? Mas a gente consegue entender as razões da exclusão de 90% da sociedade ateniense das suas decisões, da sua participação democrática, né, da categoria de cidadão, com base na participação nas guerras. Né? As mulheres não iam para a guerra, né? Ficavam cuidando das propriedades e da família. Criança também não vai para a guerra porque não tem condições de lutar. Escravos não iam para a guerra, né? Lembrando que a escravidão aqui nessa época ainda era uma escravidão muito relacionada a dívidas, né, ou outras guerras, e não tanto uma escravidão comercial como a gente teve, né, como mão de obra produtiva, né, como a gente teve aqui no Brasil, né, no século XVIII, né, XIX. Então, era uma lógica diferente. Né? As pessoas não iam atrás de outros lugares para escravizar pessoas como mão de obra, mas sim existiam escravos como, né, fruto de outros conflitos ou de dívidas. Então, essas pessoas que ocupavam o papel de escravos nessa sociedade eram mão de obra, sim, trabalhavam, né, para que outras pessoas pudessem não se preocupar com isso, mas não participavam, né, pelo menos não em Atenas, né, não participavam, na maioria das cidades-estados gregas, né, não participavam dos exércitos. Né, em outros lugares pelo mundo existiam exércitos, né, de mercenários, exércitos pagos, né, e podiam-se usar a mão de obra escrava também nesses exércitos, mas não era o caso aqui em Atenas. Então, escravos não participavam. Estrangeiros também não participavam, porque, né, você vai lutar uma guerra, não faz sentido botar um estrangeiro que pode ser do outro país. Então, a lógica de definição de quem era um cidadão ateniense estava diretamente ligada à lógica de quem vai para a guerra, né, e participar das decisões públicas, né, da polis, né, da política em Atenas, era basicamente um atributo daquelas pessoas que botavam a sua vida em risco indo para a guerra, né? Que tinham direito à voz quem botava a sua vida em risco, quem corria risco de vida indo para a guerra para defender a polis. Né? Então, a lógica, antes de ser uma coisa preconceituosa, certamente é a origem do preconceito que a gente tem hoje em dia, certo? Mas aqui a gente talvez consiga entender um pouco melhor de onde vem esse preconceito. Né? E também tem a ver aqui com a explicação de Platão, que a gente já viu, que ele traz na República, né? De que as faculdades humanas são divididas nesses 3 níveis, a apetitiva, né? Onde as pessoas que seguem os seus apetites, seus instintos mais primitivos, a faculdade irascível, né? Onde as pessoas seguem as suas emoções, agem com a força, e a faculdade racional, onde as pessoas conseguem controlar essas 2 primeiras faculdades, né? Seus primeiros instintos, as influências do meio, né? E conseguem, através da razão,
controlar as suas decisões, suas atitudes. E que a cada uma dessas faculdades humanas, desse tipo de pessoas que existiam nas sociedades, equivaleria uma função dentro da sociedade. Então, a cidade ideal de Platão, né, o estado ideal de Platão, era composto por uma classe de comerciantes, que eram as pessoas que eram guiadas pela faculdade apetitiva, uma classe de guerreiros, que eram as pessoas guiadas pela faculdade irascível, e uma classe de governantes, né, os reis filósofos, que eram pessoas guiadas pela faculdade racional. Né? Ele, inclusive, propõe lá um quantitativo, né, de em cada cidade, em cada estado, né, quantos comerciantes deve ter, quantos guerreiros devem ter e quantos governantes devem ter. Tá? Então, existe aqui uma ideia de cidade, de estado ideal que o Platão procura desenvolver, composto por diferentes camadas, né, diferentes níveis sociais, diferentes hierarquias, cada uma tendo um papel muito bem determinado, e o que vai determinar a qual dessas classes a gente pertence é a nossa faculdade humana, o tipo de pessoa que a gente é. Não é a gente que escolhe, mas sim o cosmos, né, que escolhe para o que a gente nasceu. E, consequentemente, o lugar que a gente vai ocupar nessa sociedade. Logo ali do lado, né, da Grécia, a gente tem Roma e o desenvolvimento do Império Romano, onde vai desenvolver essas estruturas sociais, estatais, né, um passo além, principalmente trazendo questões jurídicas, né, uma estrutura legal, de direito, né, a positivação, a escrita, né, a introdução de regras escritas, né, vai contribuir muito para isso, junto com a lógica de expansão, junto com a lógica imperial, né, onde o Império Romano vai conseguir, né, atingir um território muito extenso, ocupar, né, desde lá do norte da Inglaterra até partes ali da África e da Ásia, né, pegando quase toda a Europa. Né, então se espalha por muito, inclui diferentes culturas, né, uma diversidade muito grande, mas dentro de um mesmo sistema, né, que é a ideia de um Estado gigantesco, quase que mundial, tomando conta e numa relação de mão dupla, ao mesmo tempo em que exporta instituições e medidas, né, métricas e formas de organização, estruturas estatais, né, exércitos, lógicas também de defesa, também vai introduzindo e incluindo algumas questões das diversas culturas que o Império Romano teve sob o seu domínio. Outra coisa importante aqui ao longo do Império Romano também, né, principalmente com a sua decadência, é o crescimento da importância da Igreja Católica, da questão religiosa, né, que vai passar a predominar mais no início da Idade Média, especialmente com a dissolução do Império Romano, né, que ocupava todo esse território, e ao se desfazer, ao se desmembrar, né, abre espaço para o surgimento dessa organização social que a gente conhece, essa forma de organização social que a gente conhece como feudalismo, né? Onde esses diversos territórios que antes eram governados e tinham uma certa padronização dada pelo Império Romano, passam a ter uma maior autonomia, uma maior independência, entre aspas, né? Autonomia acho que é a palavra mais correta, mais precisa, né, e vão se organizar, vão surgir a figura dos feudos, né, determinados territórios, onde tem a figura ali do senhor feudal, deixa eu trazer aqui, né, também com a classe do clero, né, dos religiosos, os nobres, os guerreiros e os servos, os trabalhadores, né, que vão trabalhar dentro desses feudos. Né, de novo aqui, diferentes grupos fazendo parte dessa sociedade. Né? Já existia também, como vai coexistindo aqui as monarquias medievais, né, que vão tendo uma queda de braço aqui com esses senhores feudais, né, entre quem que predominava no início, predominando aqui os senhores feudais, porque eles estavam mais próximos, né, da ponta, né, dos trabalhadores que produziam, dos guerreiros que lutavam, da cobrança de impostos que traziam recursos para sustentar guerras e construções, né, de infraestrutura ou de qualquer projeto que um governo tivesse nessa época. Essa fragmentação dentro da Europa, né, e tentativa de união através desses impérios ou dessas monarquias medievais, acabou gerando muitas guerras, muitos conflitos entre as diferentes regiões. Né? Tivemos aí um período de muitas guerras, consideradas algumas das mais sangrentas, proporcionalmente falando, da nossa história, né, especialmente a Guerra dos 30 Anos,
né? E ali numa região da Alemanha, ali por essa época de 1640, foram alguns anos, né? Alguns meses que eles ficaram discutindo alguns tratados, acho que foram 11 tratados que foram estabelecidos para se firmar de forma mais definitiva a paz nesses conflitos que ocorriam nessa época, né? Foram assinados os chamados Tratados de Westfália, né? Para tentar resolver esse período de conflitos. E, basicamente, esses tratados introduziram alguns conceitos aqui nessa forma de organização dos estados. O principal deles, o primeiro e o principal deles, né, seria a ideia de razão de Estado, né, algo parecido com o que a gente chama atualmente de interesse nacional. São os estados deixarem um pouco de lado essa questão mais mística, mais religiosa, né, que predominava durante a Idade Média, principalmente com a influência da Igreja Católica, e passarem a defender mais os interesses do Estado de forma mais secularizada, né, sem tanta influência religiosa, mais racional, mais científica, muito com base, né, na obra do Maquiavel, né, que trouxe essa diferenciação entre a lógica, né, os valores cristãos e os valores, a lógica de defesa do Estado. Tá? Então, um Estado deve se organizar não com base em valores cristãos, na bondade, mas sim com base em ideias e estratégias que sirvam de maneira mais eficiente para a manutenção do poder desse Estado. Né? Também se estabelece aqui relações diplomáticas. Vamos parar de fazer guerra. Antes se resolvia tudo na base da porrada, cada grupo separado, não existia muito a lógica de relações diplomáticas. Então, quando existia qualquer conflito entre duas regiões, muito facilmente se levava à solução através da guerra. Esses tratados estabeleceram, né, fizeram um acordo de que, pelo menos como uma intenção, de procurar resolver esses conflitos através da diplomacia. Além disso, também temos a ideia do respeito à soberania dos estados. Né? Ao invés de uma região achar que quando tem esse conflito a solução é intervir naquele estado, no outro estado, no estado vizinho, para impor os seus valores, a sua cultura, né, ou qualquer questão de interesse que um estado tivesse, quando se em conflito com outro, se entendeu, né, que um Estado deveria respeitar a soberania do outro, né, a autodeterminação do outro e não intervir no outro Estado. E essas regras acabam sendo aí, né, os primórdios, aí, os primeiros passos que se dá na ideia de construção, no caminho, né, de construção de um direito internacional, mais especificamente um direito internacional público. Essas estruturas vindas aqui dos tratados de Westfália, esses primeiros acordos, naquela região mais central da Europa, né, onde vários países assinaram esses tratados, aqui está uma imagem, né, de várias dessas assinaturas no final de um dos documentos, serviu de base, né, durante algum período ali para que esse centro da Europa tivesse uma estabilidade maior, né, evitando conflitos que nem existiam até então. Não foi algo definitivo, não foi uma solução definitiva, mas foi algo que definitivamente alterou a forma de organização desses estados. Né? É aqui que surgem os estados modernos, né? Principalmente por essa ideia de soberania e de relações diplomáticas, né? De uma lógica voltada para o Estado em si, né? Para o Estado trabalhando não para atender um objetivo religioso da Igreja Católica, por exemplo, que nem existia durante a Idade Média, né? Mas sim um Estado procurando trabalhar no sentido de desenvolver capacidades que lhe servissem a si próprio, né? A sua própria autossuficiência, autossobrevivência, né? Para a sua manutenção. Como consequência dessa lógica dos tratados de Westfália, dessa soberania estatal e dessas relações diplomáticas, se construiu, se pavimentou, né, o solo, se criou os fundamentos necessários para o desenvolvimento, aqui sim, né, das monarquias absolutistas, né, para esse período que a gente conhece como absolutismo. Por quê? Porque esses estados soberanos, pensando na sua própria sobrevivência, numa lógica mais racional, né, mais científica, acabaram, né, adotando estratégias como o desenvolvimento de exércitos permanentes, né, exércitos profissionais, treinados, né, permanentes, sob o domínio do Estado, e não mais, né, soltos, dispersos ali entre os feudos, né, sob o domínio dos senhores feudais. Se estabeleceu um sistema de tributação centralizado, né, nacional. Antes eram os senhores feudais nos feudos que recolhiam os impostos, então, como aconteceu na Inglaterra, lá, né, na questão da Carta Magna, né, não Magda, né, Carta Magna, tem gente aí que andou se confundindo ultimamente, só para fazer uma provocação. A Carta Magna, né, de 1215, né, foi uma disputa entre os barões ingleses, né, que equivale aos senhores feudais da Inglaterra, e a nobreza, o rei da época, né,
onde os senhores feudais tinham o exército, tinham os recursos aí dessa situação de uma tributação descentralizada. Se estabelece também na figura desses reis absolutistas, né, ou rainhas absolutistas, né, a figura central dessas relações diplomáticas e também de uma política econômica mercantilista, né, que a gente começa a ver o desenvolvimento dos impérios colonizando, né, criando colônias ao redor do mundo, né, a Europa se expandindo, ali as grandes navegações, né, conquistando territórios na África, nas Américas e até na Oceania, na Ásia e na Oceania, certo? Então, nesse período todo, com todas essas características que são fruto lá dos tratados de Westfália, da Paz de Westfália, né, do surgimento dos estados modernos, essa lógica estatal, né, consolidada, surge então essas organizações, esses estados absolutistas, essas monarquias absolutistas, que têm como principal característica a concentração de todos os poderes nas mãos do rei ou da rainha. Então está aqui a imagem do Luís XIV, o chamado Rei Sol, né, o cara que disse o Estado sou eu, e ele disse isso porque era ele mesmo, né, que representava, era ele, né, a totalidade do poder executivo, era ele que bolava as políticas públicas, que construía as grandes obras, era ele que cobrava, decidia cobrar imposto ou não cobrar imposto, onde investir os dinheiros, os valores, né, desses impostos, se ia fazer o casamento da filha dele, se ia construir uma ponte, um novo castelo, se ia fazer uma guerra. Tudo era o rei que decidia sozinho da cabeça dele. Tinham instâncias abaixo que lhe aconselhavam, mas ele tinha o poder total de tomar essas decisões. Era ele também que criava as leis, ele que escrevia as regras, né? O Bozo, que o quarta-feira está dizendo que o Bolsonaro repetiu essa frase, né, de que o Estado sou eu, aparentemente, né, tem... apesar, né, eu tenho que reconhecer que o Bolsonaro, diferente das entrevistas que ele dava, né, antes de se eleger, ele parou de dizer, né, que queria fechar o STF, o Congresso, pelo menos até onde eu sei, pelo menos explicitamente falando, mas é possível, sim, a gente interpretar em algumas ações do Bolsonaro, pelo menos do meu ponto de vista, que ele tem essa tendência, né, a centralizar demais as funções nele mesmo, acreditar que ele é a grande referência. Tem a ver, por um lado, com o nosso presidencialismo, né, somos um sistema presidencialista de governo, que realmente concentra poderes nas mãos do presidente, mas não há dúvidas também de que adotamos a teoria da repartição de poderes, né, do Montesquieu. Então temos aí a figura dos três poderes independentes, né, que se regulam entre si, e às vezes parece que falta um pouco dessa noção ao Bolsonaro, né, dessa relação de freios e contrapeso, de contrabalanceamento que um poder serve ao outro. Né? E é basicamente isso que não existe aqui durante o absolutismo, né? Essa ideia de contraponto de um poder ao outro, porque todos os poderes, basicamente, né, para quem não tem muita familiaridade com isso, imaginem assim que o STF, o Congresso e o Executivo, todos os ministérios, inclusive os ministérios, estão concentrados na mão de uma pessoa só. É como se o Bolsonaro fosse todo o STF e todo o Judiciário, todo o STJ, todas as justiças, fosse todo o Congresso, né? Senadores e deputados não existissem, deixa que o Bolsonaro resolve. O Bolsonaro é o executivo, é todos os ministros, né? É o TCU, é o Ministério Público, né? É tudo que a gente pode imaginar. Todas as estruturas de Estado que a gente conhece hoje em dia eram exercidas, né? Ou estavam pelo menos, né, sob o comando total e absoluto do rei, né? Ou da rainha, né? Do monarca. Certo? E é por isso que a gente chama esse período de absolutismo, porque o poder se concentra de forma absoluta nas mãos de uma só pessoa, de um pequeno grupo de pessoas, né? Mas geralmente de uma só pessoa, pelo menos simbolicamente falando. E é por isso que o Luís XIV veio dizer: o Estado sou eu, porque era ele, sim, né, o representante, o símbolo, pelo menos, né, de todas as funções do Estado. Ele era o responsável por organizar todas as funções do Estado durante esse período, pessoal. Certo? E o que acontece? Né? Depois do Luís XIV, né, a gente vai começar a ver aqui, ao longo desse período, dessas monarquias absolutistas, a gente vai começar a ver algumas contestações a essa forma de organização estatal. Né? Em muitos lugares, isso começa a ser questionado, né? Esse poder concentrado nas mãos de uma só pessoa. Né? E aí surgem alguns autores que são fundamentais para o nosso estudo sobre o Estado. Né? E eu vou falar aqui rapidinho dos principais deles, os contratualistas, tá, pessoal? Tem aqui, para começar, o primeiro deles, né, em inglês aqui chamado de Thomas Hobbes,
né? É o primeiro, o mais famoso aqui dos iniciais aqui, né, a usar essa ideia de uma teoria de um contrato social, que eu já vou explicar para vocês o que é, mas ele constrói uma imagem, uma ideia que ele chama de um estado de natureza, né, que seria uma situação, né, anterior à existência de um Estado ou de uma sociedade civil, certo? Ou seja, de uma estrutura de governo, né, que servisse de regras, que organizasse as relações dentro de uma determinada sociedade. Então, o estado de natureza é o que existe antes das pessoas se organizarem de qualquer forma, através de qualquer estrutura, né? É a sociedade no seu estado in natura, né? O estado de natureza mesmo, né? Estado de como a gente veio ao mundo. Mas é importante a gente ter a noção de que o estado de natureza não é assim, sei lá, um negócio lá que nem aqueles tela do Windows que tinha antigamente, né, que são os campos verdes, sei lá, aquela ideia, aquela imagem que tinha dos Teletubbies, né, morros de grama verde com árvores, passarinhos, o sol e sem ninguém, né, só a natureza. Não, não é isso. Tinha gente pra caramba, tá? Só que não existia um Estado, não existiam regras organizando as relações entre essas pessoas. O que mandava era a lei do mais forte. Tá? Então, se a gente vivesse no estado de natureza, eu podia sair aqui da minha casa, pegar a rua, chegar no primeiro restaurante, né? E se eu tivesse força para isso, se eu fosse um cara capaz fisicamente disso, podia dar uma porrada numa galera que estivesse comendo uma feijoada lá, roubar a feijoada dos caras, comer toda a feijoada deles. Né? O dono do restaurante não ia falar nada, se falasse, eu dava uma porrada nele também, e não ia vir polícia nenhuma, né? Me repreender, me prender ou fazer qualquer coisa. Dou mais uma volta, chego no boteco da esquina ali, tem os caras tomando uma cerveja, dou uma porrada nos caras e roubo toda a cerveja deles. Se o dono reclamar, dou porrada nele também, pego toda a cerveja para mim. Né? Saio ali depois de encher a cara, estar com a barriga cheia, a cara cheia de cerveja, vejo uma mina bonita passando na rua, me interessa, vem cá que eu te quero. A mina diz, não, não quero, não me interessa. Dou uma porrada na mina, arrasto o primeiro canto que tiver e estupro ela. E faço isso com quantas mulheres ou homens eu quiser e satisfaço os meus desejos sexuais, né, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, desde que eu tenha força para me fazer impor a minha vontade. Né? Depois de tanta comida, tanta bebida e tanto sexo, uma hora eu ia cansar, ia sentar embaixo de uma árvore para descansar, né? Ia tirar um cochilo, porque ninguém é de ferro. Né? Mas uma hora um cara ia olhar para mim, ia estar passando mais forte do que eu, ia se interessar por mim e dizer, me interessei por ti aí, professor. Ia me chutar, me acordar do meu sono e dizer, não, peraí. Né? Até essa hora, quando eu dava aula de ciência política lá numa universidade particular que eu dou aula, tinha sempre um aluno, né, que chegava e dizia, estou gostando disso aí, professor, posso pegar o que eu quiser, posso comer quem eu quiser, esse negócio é uma maravilha, esse estado de natureza. Eu queria morar no estado de natureza. Daí eu tenho que lembrar, assim, mas quando tu estiver descansando, porque todo mundo descansa depois de tanta comida, tanta bebida e tanto sexo, tem uma hora que a gente tem que dormir, né? Podia chegar um cara lá e te dar uma cutucada, um cara mais forte que tu, né? Ia dar uma cutucada e dizer, acorda aí que eu quero te usar, né? Ia dizer, porra, não, peraí, velho, tô no meu descanso aqui, tô tirando minha siesta, tô dando uma cochilada depois do almoço. Quer dizer, não, velho, estamos no estado de natureza. Aqui não tem hora de descanso, aqui não tem hora do almoço, não tem hora do silêncio, não tem regra nenhuma, o que vale é a lei do mais forte. E aí, cara, aí o cara ia fazer valer a vontade dele sobre a minha, e mesmo que eu não quisesse. Ele queria me estuprar, me matar, roubar minhas coisas, pegar minha cerveja, minha feijoada, porque eu não ia ter voz contra quem fala mais alto que eu, não ia ter nenhuma instituição que pudesse me ajudar com relação a isso. Certo? E vou te dizer que mesmo assim sempre tinha um malandro que dizia, mesmo assim eu me garanto, pode vir, tem problema, eu me garanto na porrada, eu me garanto. Cara, tudo bem, velho. Mas e aí? Uma hora os caras iam perceber que tu é forte, e aí não iam mais vir sozinho para te pegar, ia vir de dois, de três. Mas eu sou forte, eu me garanto contra dois, me garanto contra três. Tá? Quando viesse 10, velho, pode ser, cara, tu pode te garantir contra 100, velho. Mas quando vier 1000, velho, não tem Hércules que garanta, né? Não tem, como é que é, o Aquiles que sobreviva, né, a um exército inteiro contra ele. Certo? Então, mas, e mesmo assim, vamos supor, né, que alguém diga, não, foda-se, né, eu estou aqui para fazer uma aposta e prefiro viver essa vida de aventuras e de risco. Eu ia dizer, cara, tu nem ia viver isso, porque no estado de natureza, para tu chegar nesse auge aí de ser o mais forte, poder lutar contra todos e te garantir, né, tu tem que te desenvolver, porque alguém na idade do meu filho não tem como lutar contra ninguém. Meu filho está aprendendo, acabou de aprender a caminhar aí, não faz muito. Né? Então, como é que ele vai se defender fisicamente de alguém mais velho? Não tem como. E no estado de natureza não tem respeito nem às crianças, nem aos bebês.
né? Então, quando tu fosse criança, bebê, algum adulto ia te estuprar, ia te matar, ia te usar para qualquer outra coisa também, porque não tem regra que te defenda. E se tu sobrevivesse mesmo a tudo isso, quando tu tivesse mais velho, também iam poder fazer o que quisessem contigo, porque também não tem nada que respeite os mais velhos. Então, basicamente, no estado de natureza do Hobbes, tá, o que ele está dizendo? É que é essa eterna luta de todos contra todos, que é uma das suas falas mais famosas, né? E, como ele também diz, o homem é o lobo do homem, né? O ser humano é o problema da humanidade, né? A gente que cria nossos problemas. O maior inimigo que a gente tem no mundo somos nós mesmos, né? Porque a vontade de um, o desejo de um, vai se colocar acima da vontade do desejo de outro e vamos criar essa eterna situação de conflito. Como é que a gente resolve isso de acordo com Hobbes? Só tem um jeito, né? Os indivíduos entenderem essa situação do estado de natureza, esse cenário terrível de estupro, de roubo, de violência que existe, né? Generalizada, que todo mundo é vítima nessa situação, por mais forte que tu acha que tu seja, uma hora tu vai te dar mal, né? Então, entendendo essa lógica do estado de natureza, a gente aceita abrir mão de parte dessa liberdade que eu tinha de roubar a feijoada dos caras, de roubar a cerveja, de me relacionar sexualmente com quem eu quisesse. Eu abro mão disso, né? E transfiro parte dessa minha liberdade para uma figura que eu vou chamar de Estado, ou que o Hobbes chamava de Leviatã. Né? Leviatã é uma figura bíblica lá, de um ser marinho que, né, era maior do que todos os outros, gigante, mais poderoso dos mares e que protegia os menorzinhos. Tá? Então, a única função do Estado, a principal função do Estado, que é a única que o Estado é obrigado a cumprir de acordo com Hobbes, é garantir a segurança dos indivíduos que compõem essa sociedade, esse Estado. Né? O Hobbes ele é mais específico, ele diz que o Estado cumpre a sua função quando a gente pode dormir com a porta aberta, né, com a porta destrancada, sem medo de ser invadido, né, e violentado por alguém. O grande medo do Hobbes é a morte violenta, por isso que eu perguntei para vocês lá no início da aula, né, tinha perguntas comparadas à morte violenta. Depois eu trago aqui o resultado para vocês. Mas para o Hobbes, a principal função do Estado é garantir a segurança desses indivíduos que compõem o Estado, da sociedade, né, impedindo que eles tenham mortes violentas. A Inglaterra está vivendo um período de muitos conflitos internos lá, né? Então, essa era a principal preocupação do Hobbes. Dizer, olha, gente, a monarquia absolutista é ruim, tem seus problemas, o rei tem muitos poderes, tá. É verdade, tem muitos problemas, mas é melhor isso do que o caos do estado de natureza. Apesar de todos os problemas que a monarquia absolutista traz, né, é melhor do que a gente viver no estado de natureza, naquela guerra de todos contra todos. Então, é melhor a gente aceitar esse estado, esse Leviatã, né, e só tem um jeito desse estado conseguir garantir a segurança da população, que é ele tendo poderes ilimitados. Por isso, ele acaba sendo um defensor da manutenção dessas monarquias absolutistas, né, desse governo central, forte, que concentre todos os poderes. Porque se a gente começar a dividir poder, aí o Estado não vai mais conseguir garantir essa segurança de todo mundo, porque ele vai ser enfraquecido. Certo? Então, o Hobbes defende que se concentre poderes na mão do Estado, tá, para que ele possa cumprir a sua principal função de garantir a segurança da população. Vejam, pessoal, que apesar do Hobbes aqui acabar concluindo que, né, que a ideia final é de manutenção das monarquias absolutistas, justificar, dizer, ó, vamos manter as monarquias absolutistas porque é melhor ela do que um estado de natureza, e mesmo Hobbes ainda trazendo uma carga aí religiosa considerável nos seus escritos, né, ele fala de Deus, volta e meia aí nos seus textos, né, ele faz uma coisa, talvez meio que sem querer, né, que é fundamental aqui nesse processo. Né? Alguém queria falar alguma coisa aí? Não. Para qualquer coisa, falem, tá, pessoal? Estou tocando barco aqui, porque a gente tem bastante coisa, mas a qualquer momento, quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade. O que o Hobbes acaba fazendo aqui, pessoal, uma diferença fundamental nesse processo aqui de entendimento do Estado, especialmente de justificação do papel do Estado. Ele para de usar aquela justificativa que vinha desde lá do Egito Antigo, talvez até da época da caverna, né, de que o poder, a liderança dentro de uma sociedade se justificava pela escolha divina, né, os reis dos estados absolutistas também eram definidos por uma escolha divina, né, a justificativa deles era porque Deus escolheu eles, né. Agora, com base no Hobbes, a justificativa da gente aceitar o poder do Estado deixa de ser o Deus e passa a ser o próprio interesse, né, do povo, de cada indivíduo. É melhor para mim
que eu tenha um rei, uma monarquia absolutista, um Estado forte que mande em mim, porque daí eu não vivo num estado de natureza onde todos estão lutando contra todo mundo o tempo todo. Né? Então não é porque Deus escolheu que a gente deve aceitar uma monarquia absolutista, mas sim porque isto é melhor para cada um de nós. Depois do Hobbes, a gente vai ter o nosso segundo contratualista, aqui, o pai do liberalismo, né? O John Locke, que ele também vai usar a figura do estado de natureza, mas para ele o estado de natureza não é tão ruim quanto o do Hobbes. Né? Ele tem alguns inconvenientes, né? Mas o Locke vai dizer que as pessoas no estado de natureza eram livres, viviam em paz, mas tinha o problema, alguns problemas. Né? Por que as pessoas eram livres e viviam em paz, de acordo com Locke? Porque existe algo, segundo ele, que é anterior ao surgimento do Estado ou da sociedade civil, das regras sociais que a gente estabelece enquanto sociedade. Para o Locke, existe uma coisa que ele chama de direitos naturais. Né? São direitos anteriores ao surgimento do Estado ou qualquer acordo entre os seres humanos dentro de qualquer sociedade. São direitos que vêm da natureza, uma regra dada pela natureza, que é a ideia de se respeitar a vida, a liberdade e a propriedade uns dos outros. Certo? Só que como essa ideia e esses direitos naturais não eram plenamente respeitados, as pessoas às vezes não respeitavam os direitos naturais uns dos outros, surgiam inconvenientes no estado de natureza. Né? Todo mundo tem essa noção, meio que inata, né, de que existem direitos naturais, porém, né, o respeito a esses direitos não era absoluto, existiam violações a esses direitos, né, e a forma, ou até conflitos, né, sem querer ali, o cara, não sei de quem é essa maçã aqui, será que é minha, será que é tua, como é que a gente resolve isso? Né? A gente precisaria, sei lá, de um tribunal para dizer de quem é a maçã que a gente encontrou na rua, né? Ou se houvesse qualquer conflito que envolvesse esses direitos naturais, a gente precisaria de alguém para resolver eles, uma polícia para prender alguém que violasse eventualmente alguns desses direitos, né? Alguma força para fazer valer essa decisão judicial que fosse tomada num eventual processo, um eventual tribunal, né? E que seria um inconveniente não existir a figura do Estado, né, que trouxesse a polícia, o judiciário, né, e outros órgãos aí que implementam a vontade do Estado. Se a gente não tivesse isso, cada um de nós teria que ser o executor dessas medidas. Né? E isso seria inconveniente, de acordo com Locke. Então, Locke vai dizer, olha, o estado de natureza não é tão ruim que nem fala o Hobbes, mas ele tem inconvenientes, certo? Então, o Locke vai dizer assim, olha, beleza, a gente tem que ter um Estado, né? É importante ter o papel do Estado, a gente fazer um contrato social, porém não que nem aquele do Hobbes, que passa poderes ilimitados para o Leviatã, né, para o Estado, mas sim um governo limitado. Né? Vamos passar poderes para o Estado, mas poderes limitados. E limitados pelo quê? Limitados por leis, né, escritas, ou uma constituição escrita, ou não escrita, né? E limitado também por um legislativo, por um parlamento que possa estabelecer regras que venham a limitar o exercício do poder do Estado. Né? Para o Locke, a função, então, temos aqui, né, a monarquia constitucional e parlamentarista que vem se desenvolvendo já na prática lá no Reino Unido durante esse período. Tá? Para o Locke, enquanto para o Hobbes a função do Estado era defender, garantir a segurança dos indivíduos, né, para o Locke o Estado tem a função de defender os direitos naturais dos indivíduos, direito à vida, à liberdade e à propriedade, pessoal. Por isso eu tentei aqui replicar o direito à vida, eu acho que já está meio que subentendido lá na ideia do Locke, do Hobbes, né, de garantir a segurança da sociedade, né, evitar a morte violenta. Eu acho que é a mesma coisa que o Locke está falando, independentemente de ser violenta ou não, o Locke está defendendo o direito à vida, mas ele introduz a ideia da liberdade. Né? Não adianta eu estar vivo, o Locke defendia que é melhor estar vivo e o rei poder mandar em ti de qualquer forma, fazer o que quiser contigo, mesmo que te prenda, né? Mesmo que pegue tua propriedade, mesmo que invente um imposto para te cobrar a qualquer momento, é melhor ter um rei que faça isso do que viver no estado de natureza. O Locke vai dizer que não. Prefiro viver no estado de natureza do que um rei que me prenda, né, sem uma justificativa, do que um rei que tire minhas posses, minha propriedade sem nenhuma justificativa, porque esses são direitos naturais. E se o Estado não respeitar o meu direito à vida, o meu direito à liberdade, o meu direito à propriedade, o povo tem o direito de se rebelar contra esse governo, tem o direito de derrubar esse governo, e é inclusive dentro dessa lógica que o Locke vai defender o direito à posse e né, posse e porte, né, de armas, que as pessoas possam ter armas
para poder se defender contra o Estado, assim como defendeu o nosso querido presidente Bolsonaro aí naquela reunião ministerial, né, que veio a se tornar pública. Mas percebam uma pequena diferença, né, pessoal? 1600 e pouco aqui, final de 1600, o Locke está dizendo, olha, se a sociedade... E a sociedade do Locke, que é uma elite também, né? Não pensem que o Locke é muito republicano, não. Tá? O Locke é uma parte da elite britânica, né? Dizendo, olha, o povo, a sociedade, né? Os iguais, a elite, que nem ele, britânica, tem direito de ter armas, porque se o Estado, o rei, não respeitar os direitos dessa elite britânica, né? Quiser cobrar imposto quando não deve, quiser pegar sua propriedade, quiser prender alguém de forma indevida, o povo, entre aspas, né, essa elite britânica tem que poder se rebelar contra o governo. E aí tem que ter armas. Né? Lembra que é nesse período aqui também que o Estado está começando, né, a ter o exército organizado, né, dentro ali do Tratado de Westfália, dos Tratados de Westfália, né, a ter um exército permanente, porque até então eram os exércitos dos barões, né, dessa elite britânica que era utilizada. Então, os barões, né, a elite britânica tem que manter os seus armamentos, mesmo que o Estado passe a ter um seu exército armado. Porque a diferença de armas entre o que esses barões tinham e o exército tinha era muito pequena. Né? Não existia ainda aviões, navios de guerra, né? Navio de guerra até tinha alguns, mas né, ainda era muito pequena a diferença entre o poder das armas desses cidadãos, né, do povo, que é o que o Locke está chamando aqui, que seriam as elites britânicas, com relação ao Estado britânico da época. Então, uma coisa é nessa época a gente falar que a sociedade vai ter armas para lutar contra o Estado, porque as armas são muito parecidas. Né? Hoje em dia, em 2021, mesmo que a gente libere as armas, mesmo que libere, sei lá, metralhadora, fuzil, a arma que for para a população, né, eu não vejo projeto aí que permita um cidadão comprar um caça, um tanque blindado, né, para ter na sua casa, certo? Porque a hora que a população quiser derrubar o Estado, vai ter que ter isso, porque o Estado tem a aeronáutica, a marinha, né, o exército, tem todas as armas aí, ferramentas modernas que existem hoje em dia para a guerra. Né? Então, para que pudesse replicar isso, a gente teria que defender que a sociedade tivesse acesso a armas do mesmo calibre, né, do mesmo nível para competir contra o Estado. Então, não faz muito sentido dizer que o cidadão tem um 38, mesmo um fuzil em casa, ele vai usar para se defender do Estado. Né? Porque o Estado vai chegar com um tanque na casa dele, vai derrubar a casa e acabou. Não tem essa capacidade hoje em dia. Beleza? Mas só para entender de onde vem essa ideia que tem algumas pessoas que defendem até hoje. Fazia mais sentido na época do Locke, tá? Mas nessa ideia aqui, da sociedade ter mais poder sobre o governo, diferente do que dizia o Hobbes, que dizia que o governo tinha poder absoluto. Beleza? O que mais que o Locke vai nos dizer aqui? Outra coisa importante, né, é essa teoria propriedade-trabalho, que eu vou trazer logo mais para vocês um desdobramento disso. Certo? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que, apesar de ser o pai do liberalismo, né, o Locke defendia limites a essa liberdade. Né? Todos poderiam fazer o que quisessem livremente, desde que não prejudicassem os outros, e todos poderiam ter terras também livremente, se apropriar de uma terra onde essas pessoas trabalhassem, né? Desde que mantivessem, houvesse terras na mesma quantidade e qualidade para todo mundo. Tá, pessoal? Então, veja, aqui ele é um cara da reforma agrária, né? O Locke, quando ele diz que todo mundo tem que ter a mesma quantidade e a mesma qualidade de terra. Óbvio que todo mundo aqui, para ele, de novo, é essa elite britânica, né? Que o Locke não está falando com o povão, certo? Locke foi um dos últimos ainda a defender a escravidão, defender teoricamente a escravidão, certo? E por que o Locke defende que todos podem fazer o que quiser e especialmente se apropriar de terras ou bens que quiserem, porque ele se baseia na teoria propriedade-trabalho. Ele vai dizer, se eu sou livre porque eu sou dono de mim mesmo. É daí que vem os meus direitos naturais, né? Meu direito à vida, liberdade e, por consequência, a propriedade. Se eu sou dono de mim mesmo, quando eu trabalho alguma coisa, se eu pego uma folha de papel e desenho nela, e trabalho ela, faço uma dobradura, faço um origami nela, eu apliquei o meu trabalho, da minha liberdade nesta folha de papel. Se essa folha de papel não tinha dono antes, ela passa a ser minha, ela passa a ser a minha propriedade, porque o meu trabalho transforma essa coisa que não tinha dono anteriormente em minha. Tá? É a teoria propriedade-trabalho. O trabalho transforma algo em propriedade da pessoa.
Essa teoria tem muito a ver com uma forma de justificar a apropriação de terras que os colonizadores britânicos estavam tomando dos indígenas norte-americanos, né, ao ocupar os Estados Unidos, né, nesse processo de colonização do território dos Estados Unidos. Tá? Então, o Locke acabou também defendendo a ideia de que, olha, como os indígenas lá não trabalharam, não cercavam a terra, não cultivavam, não plantavam a terra, quando um inglês chega lá, cerca a terra e começa a cultivar ela, trabalhar na terra, ele passa a ter direito de propriedade sobre essa terra e pode dizer que a terra é dele. Beleza? Depois eu vou explicar uma consequência disso aqui um pouquinho mais para frente. E o nosso último contratualista, a gente já viu aqui, o Jean-Jacques Rousseau em outras aulas. Basicamente, ele também vai trazer a ideia de estado de natureza dos dois anteriores, só que ele vai dizer o contrário do Hobbes, que dizia que era pior cenário, né? O Locke diz que não é tão ruim assim o estado de natureza, mas tem inconvenientes. Já o Rousseau vai dizer que o estado de natureza é uma maravilha, todo mundo é bondoso, piedoso, livre, naquela ideia do mito do bom selvagem. Todo mundo nasce livre, nasce bom, e a sociedade que corrompe as pessoas. Depois o Rousseau vai dizer que teve o primeiro contrato social, onde se estabelece a propriedade privada e o Estado como ferramenta de defesa dessa propriedade privada, onde os pobres não ganham nada, ainda perdem a liberdade, o que ele chama de Estado autoritário, né, um pacto de submissão, e sendo seguido, então, pela proposta dele de um novo contrato social, onde todos participem da criação de leis através da vontade geral, criando um pacto de liberdade, um Estado democrático, uma ideia de coisa pública, de república, né, o que surge aqui através da ideia de vontade geral do Rousseau. Né? Lembrando que ele vai dizer que essa vontade geral, quando a gente obedece à vontade geral, às leis criadas pela vontade geral, a gente está obedecendo a nós mesmos, porque todos participamos do processo de criação de leis aqui, nessa ideia de vontade geral. E aqui o Rousseau já traz uma ideia de igualdade, né, enquanto o Locke vai trazer uma ideia de liberdade. Né? O Hobbes, segurança, um governo ilimitado, Locke, um governo limitado pelo legislativo, né, por regras escritas e por um parlamento, né, e com fundamento principal a ideia de liberdade, e o Rousseau, um Estado mais igualitário, onde todos participem das criações de lei, para que essas leis sejam consideradas legítimas. E o Rousseau, então, vai acabar servindo de fundamento teórico aqui para as revoluções liberais, seja a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, né, onde vai ocorrer a derrubada daquelas monarquias absolutistas através de manifestações populares, pelo menos na França, né? Nos Estados Unidos não tinha monarquia absolutista, mas o povo também procura defender essas ideias de liberdade, junto, né, com a ideia de igualdade e fraternidade, mas a gente sabe que na prática o que se implementou foram mais valores de liberdade, né, de defesa da propriedade privada, certo? De garantia, né, que era um dos interesses da classe burguesa que acabou realizando essas revoluções aí em boa parte. Então, o que surge dessas revoluções liberais? Um Estado liberal. E o que é um Estado liberal? É um Estado que defende, principalmente, né, traz a ideia do Hobbes, da ideia da segurança, né, que vai defender a importância da polícia, do exército, para a manutenção da segurança nacional, mas acrescenta a isso a defesa da propriedade privada e das liberdades individuais. Cada indivíduo ser livre para fazer o que quiser, ter direito à sua liberdade privada, e que o Estado não interfira nisso de maneira muito incisiva, a não ser que seja para defender a segurança. Beleza? Então, qual é a principal característica do Estado liberal? A defesa das liberdades individuais. E a gente vai ter aqui a Constituição Francesa lá de 1791, a Constituição norte-americana, que está em vigor até hoje, né, como exemplos de constituições liberais que servem de fundamento legal para esses estados liberais. Só que qual é... Ah, não, e temos um autor aqui no meio do caminho também, dentro dessa lógica de estados liberais, o Weber, né, que vai trazer esses dois conceitos de poder e de dominação, dizendo que poder é a capacidade de alguém impor, de fazer valer a sua vontade em alguém que não está afim de obedecer essa vontade alheia, e dominação é a capacidade de fazer a pessoa fazer o que a gente quer, aceitando, achando bacana fazer aquilo. Né? E então o Weber vai nos dizer que existem 3 formas de dominação. Uma que ele chama de tradicional, que a gente segue uma tradição, a gente respeita alguém por hábito, tendo como principal exemplo o patriarcado, né? As famílias se organizam seguindo o homem, o chefe de família, porque foi assim que sempre se fez.
A dominação carismática, tem algumas figuras que, através do seu carisma, acabam servindo de líderes, como a gente viu ali ao longo da história, mas até hoje podemos ter aí nosso Lula e nosso Bolsonaro como exemplos de líderes carismáticos, né, que as pessoas seguem por causa da personalidade, por causa do carisma das pessoas. Mas o Weber vai dizer que o Estado deve se organizar através de uma dominação que ele chama de racional legal, onde se criam instituições burocráticas, né, em estruturas intermediárias, impessoais, né, que vão procurar organizar esse Estado de forma mais eficiente. E aí traz o seu conceito aqui, onde ele vai dizer basicamente que Estado é aquela capacidade de impor de forma legítima, né, o uso da violência dentro de uma determinada sociedade. É o monopólio do uso legítimo da violência, né, dentro de uma determinada sociedade. Quando a polícia me para na rua, numa blitz, né, me pede para apresentar os documentos, eu estou atrasado para uma reunião, mas se eu parar numa blitz, eu tenho que parar, não interessa a minha pressa, eu tenho que respeitar a polícia, né, e se quiser me revistar, eu boto a mão na parede, a pessoa me revista, se me pedir explicação, eu dou explicação, porque a polícia tem o monopólio do uso legítimo da violência, né? A polícia pode me violentar e me fazer parar, me cobrar explicações, até mesmo me prender e me matar se for necessário, porque a polícia pode fazer tudo isso dentro da lei, inclusive matar alguém dentro da lei, né? Se um grupo, né, fora do Estado aí resolve me parar no meio da rua de noite, né, para me pedir explicações, isso seria algo ilegal, né? Se me prendem seria um sequestro, né? Então seria abusos não legítimos, usos de violência não legítimos. O Estado pode usar da violência de forma legítima, né, se organizando através daquelas instituições burocráticas, tentando um uso cada vez mais racional das ferramentas de Estado. Isso que vai nos dizer o Weber, certo? Esse Estado republicano e liberal que vem aí dessas revoluções liberais. Só que se percebe com o tempo que esse Estado liberal acaba criando desigualdades muito grandes. Como o Rousseau já falou, favorece os ricos, que já tinham posses, e o Estado liberal defende as posses desses ricos, mas não faz nada pelos mais pobres, que continuam sendo pobres e acabam ficando mais pobres ainda, porque o Estado liberal defende as propriedades dos ricos e não faz nada para ajudar aqueles que têm menos. E a gente sabe que a riqueza gera mais riqueza, e a riqueza dos ricos vem da exploração dos mais pobres, né? Não surge riqueza do nada, né? Apesar de algumas teorias de criação de valor aí que possam existir, mas uma boa parte da riqueza é obtida através da exploração da riqueza de outros. E a partir desse cenário de grandes desigualdades nos estados liberais, surge a necessidade da criação do que a gente entende como Estado social. Tá, pessoal? Então a gente vai ter lá a Constituição, me fugiu o nome agora, da Constituição Alemã de Weimar, né, que se baseia na Constituição Mexicana de 1917, né, a Constituição aqui brasileira de 34 também vai seguir muito essa lógica, até a de 37, depois de 46, né, vai seguir muito essa lógica de estruturas sociais, de igualdade, direitos sociais, direitos trabalhistas, regras trabalhistas, né, que procuram, e regras de redistribuição de renda que procuram diminuir as desigualdades geradas por aquele Estado liberal. Não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, porque isso vou deixar para discussão de vocês na nossa aula de quarta. Mas antes de terminar, quero só trazer aqui alguns autores, para não dizer que eu não falei deles, porque eu trouxe vários autores que defendem a importância do papel do Estado, mas existem também autores que criticam o papel do Estado e que dizem que a gente deve diminuir, né, as funções que o Estado exerce nas nossas sociedades. Um deles, né, o Hayek, vai dizer, um dos pais, né, um dos principais integrantes da chamada escola austríaca, né, ele vai ser um grande crítico do que a gente conhece como estado de bem-estar social, né, que são aquilo que eu estava chamando de estado social, né, o estado que procura maximizar a igualdade entre a sua população. O Hayek vai dizer que os indivíduos devem ser livres para escolher as suas formas de se proteger socialmente, de buscar saúde, educação, e aposentadoria, né, previdência, que as pessoas devem buscar isso de maneira privada, individual, né, no mercado privado e não através da ação do Estado, porque toda vez que o Estado se mete nessas questões econômicas, acaba afetando o sistema de livre formação de preços, né? Quando o Estado faz alguma coisa, aquela mão invisível do mercado lá que o Smith defendia acaba sendo atrapalhada por essa intervenção estatal,
né, gerando distorções, e que essa procura por diminuição das desigualdades acaba gerando mais problemas do que soluções, né? Ele chama isso de uma utopia arbitrária, e ele diz que essa busca pela a diminuição das desigualdades acaba gerando mais pobreza, né, do que realmente igualdade. Outro cara que vai defender isso é um norte-americano aqui que foi professor de Harvard, né, o Robert Nozick, um libertário, não um liberal, um libertário que leva o liberalismo do Locke lá ao extremo, defensor de um Estado mínimo. O que significa esse Estado mínimo? Né? Um Estado que não se meta em leis paternalistas, né? Por exemplo, a lei que diz que eu tenho que usar cinto de segurança, ou usar capacete, ou não fumar, ou não usar drogas, né? Por que o Estado tem que se meter nisso? Se eu quiser morrer sem capacete, sem cinto, fumando, usando drogas, o problema é meu. O Estado não tem que me proteger de mim mesmo, né? O Estado também não deve adotar leis morais, o Estado não deve dizer se um homem pode casar com um homem, uma mulher pode casar com mulher, isso aí o Estado não tem nada que se meter nisso, isso é moralismo, o Estado não deve fazer isso, mas principalmente vai dizer que o Estado não deve se meter em qualquer forma de redistribuição de renda, né? Eles vão dizer, vão usar uma lógica lá, por isso que vem daquela ideia da teoria de propriedade e trabalho do Locke, né, que quando a gente trabalha, a gente transfere a nossa liberdade para uma coisa e, portanto, aquela coisa passa a ser nossa. Esses libertários, eles vão seguir essa ideia e vão dizer o seguinte, olha, se quando eu trabalho numa coisa, eu transfiro minha liberdade para alguma coisa e passo a ter a propriedade naquilo, quando o Estado me cobra um imposto, né, para usar esse valor do imposto para redistribuir renda ou para fazer justiça social de alguma forma, através de políticas públicas, sejam quais forem, né, eu tenho que trabalhar para pagar esse imposto, né? Então, esse período que eu tenho que trabalhar para pagar o imposto para o Estado, não é discricionário, eu não posso escolher não pagar imposto para o Estado. O imposto, como o próprio nome diz, ele é imposto, é uma imposição, eu sou obrigado a trabalhar um período durante o ano, acho que é 4, 5 meses que falam, né, no Brasil, que a gente trabalha para pagar impostos. Então, teoricamente, no Brasil, em média, né, a gente trabalha 3, 4, 5 meses só para pagar impostos aqui no Brasil. Então, esses libertários dizem, esse período, esses 3, 4, 5 meses que a gente trabalha para pagar impostos, é um tipo de trabalho forçado. Eu sou obrigado a trabalhar esse período para pagar impostos para o governo. E o Nozick vai dizer que trabalho forçado é o equivalente ao quê? À escravidão. Então, os libertários vão dizer que não só que imposto é roubo, mas que é também uma forma de escravidão, pessoal. Aí cabe a cada um interpretar o que acha disso, certo? E outro exemplo aqui de crítico ao papel do Estado, o também norte-americano Milton Friedman, lá da Escola de Chicago, aqui, né? Eu acho que uma das grandes referências do nosso atual ministro da Economia, Paulo Guedes, um monetarista, e ele defende a ideia de imposto de renda negativo, que é uma coisa bastante interessante aqui para esse período de pandemia, né, onde ele vai dizer que o Estado deve eliminar todas as formas de prestações públicas diretas, né, hospitais, escolas ou qualquer órgãos que prestem serviço para a sociedade, e deve adotar uma forma de imposto de renda, onde sim, quem ganha mais de um X lá vai pagar imposto, como normalmente a gente faz, mas quem ganha menos do que um determinado patamar, ao invés de não pagar imposto, ao invés de ser isento, que nem no Brasil, receberia, né, uma parcela, um valor aí para compensar essa renda muito baixa, né? O imposto de renda negativo significa que tu não só não paga imposto de renda, mas se tu ganha muito pouco, tu ainda recebe, certo? Mesmo sem pagar, tu não paga nada de imposto, ainda recebe tipo uma bolsa, tipo uma renda básica, né? E aí cada indivíduo recebendo essa renda básica, tendo esse mínimo necessário para a sobrevivência, escolheria livremente onde aplicar esses recursos, que todos teriam esse mínimo. Essa é a defesa do Milton Friedman, pessoal. E para terminar nossa aula, eu quero trazer alguns exemplos aqui de pessoas que têm muito dinheiro no mundo, tá, pessoal? Então, primeiro, Bill Gates, né, que inventou a Microsoft. Não sei se a gente falou em alguma outra aula sobre ele aqui, eu procurei, não achei, mas basicamente o Bill Gates, além de inventar a empresa, a Microsoft, todos os serviços, né, que a Microsoft oferece, né, ele basicamente inventou o Windows, né, que é o sistema operacional que a gente usa na maioria dos computadores. Então, se não houvesse o Windows do Bill Gates, né, talvez, né, a gente ainda tivesse usando computadores com MS-DOS, que eu não sei se algum de vocês aqui já usou, mas basicamente para ligar o computador e fazer rodar um programa, tu precisa saber uma linguagem de programação do MS-DOS, né? Tem que saber escrever C, 2 pontos, barra, barra, 2 pontos,
o nome do programa pronto, .exe, pelo menos é a única função que eu me lembro da minha época, eu usei um pouco do DOS, né, que era para abrir um joguinho. Eu tinha que saber escrever o nome do joguinho, .exe, para fazer ele rodar, né, depois para desligar, para mudar, fazer qualquer coisa, tem que saber uma programação, o que tornava essas ferramentas inacessíveis para a maioria da população. Então, Bill Gates fez com que, daqui a pouco, meu filho já começa no celular, já sabe mexer em algumas coisas, né, uma criança muito pequena sabe usar o sistema do Windows, que é muito intuitivo. Né? Então, certamente, se a gente está tendo aula hoje aqui, né, através do Zoom e nos nossos computadores ou celulares, a gente deve muito, né, à contribuição que esse cara aqui nos deu com o seu sistema operacional Windows, aqui através da Microsoft. Só que ele tem uma fortuna de 110 bilhões de dólares, pessoal. 110, mais de meio trilhão de reais. A gente não consegue nem imaginar o que é isso, né? Se me dessem isso, eu não conseguiria gastar, né, dentro da minha vida. Ah, não sei, talvez. Eu sou bom de gastar, e se me desse, eu dava um jeito. Mas, tipo, é muita grana, pessoal. Tá? Só para vocês terem ideia, fizeram um estudo, um cálculo aqui, para saber quanto que o Bill Gates ganhou ao longo de toda a sua vida. Então, pegaram essa fortuna dele e dividiram pelo tempo que ele trabalhou, em média, né? E aí chegaram à conclusão de que ele ganhou 150 dólares, não por mês, né? 150 dólares por mês, hoje daria aqui uns 750 reais, quase R$ 1.000 por mês? Não. Por semana, pô, 1.000 conto por semana, né? Quase 1.000 conto por semana já estava um salário legal. Não. Por dia, porra, R$ 1.000 por dia, cara, dá 20 pau por mês, é um excelente salário. Não. Por hora, será que ele ganhava 150 dólares por hora? 700, 800 conto por hora? Porra, velho. Não. Por minuto? Também não. É por segundo, pessoal, que o Bill Gates ganhou 150 dólares por segundo. Cada segundo, a conta do Bill Gates está lá aumentando 150 dólares. O que o professor de Harvard lá, o Michael Sandel, fez uma brincadeira de que se o Bill Gates estivesse indo a pé para o trabalho e encontrasse uma nota de 100 dólares no chão, não valeria a pena para ele parar para juntar a nota de 100 dólares, porque nesse tempo de juntar a nota, se ele fosse trabalhar, ele ganhava mais. É melhor ele deixar a nota de 100 dólares no chão, porque ele ganha mais indo trabalhar. Né? Temos aqui o Jeff Bezos, né, que agora não é mais o CEO da Amazon, mas até então era, né, tem uma fortuna aí próxima do Bill Gates, 109 bilhões de dólares, mas o cara mandou agora na pandemia quanta gente não comprou coisas, né, pelo mundo todo por causa desse sistema de vendas que ele desenvolveu. Aqui no Brasil a gente tem o Joseph Safra, né, tinha, na verdade, né, dava aula no semestre passado, né, criticava bastante ele, o cara mora fora do Brasil, filho de banqueiro, herdou o banco do pai dele, tem uma fortuna de 25 bilhões de dólares, mas, coitado, agora até pega mal ficar falando muito mal dele, porque o cara morreu aí recentemente. Mas era considerado um dos mais ricos do Brasil, assim como o Paulo Lemann, Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, entre outras aí empresas, né, que tem uma fortuna estimada de 22 bilhões de dólares. Essas pessoas, pessoal, o Lemann, o Safra, o Bezos e o Bill Gates, o que vocês acham? Né, que vale a gente respeitar a liberdade deles, como diz o Locke, né, o direito de propriedade deles, porque eles fizeram, ou porque herdaram dos pais, que nem o Safra, ou porque nem o Bezos e o Bill Gates lá contribuíram de forma significativa para a sociedade, e por isso conseguiram acumular uma fortuna imensa. Será que eles têm o direito à liberdade de ter essa propriedade imensa nesse patamar, ou não? Né, em sociedades desiguais como a gente vive, se justifica a gente taxar e talvez taxar fortemente fortunas desse tamanho, né, para tentar redistribuir renda, né, e ajudar os mais necessitados. Né? Aqui, pessoal, vai entrar toda aquela nossa discussão sobre igualdade, né, sobre liberdade, sobre justiça premiativa ou compensatória, né? E aí a justiça premiativa é dizer para esses caras, ó, pode ficar com a grana aí, porque vocês fizeram por merecer, ou não, né? Justiça compensatória tem gente que precisa mais, tá? E com base nesses preceitos, então a gente vai fazer essa discussão sobre Estado liberal ou Estado social, pessoal, beleza? Peço desculpas pelo avançado da hora, sei que tomamos muito mais do nosso tempo aqui, como sempre, mas essa era a aula mais longa que a gente tem no semestre todo de Estado. Tá? Acho que a partir de agora todos dá para a gente terminar dentro do horário, mais tranquilo. Mas é muita coisa, só que muita coisa importante aqui para a nossa discussão, para a gente entender o que é Estado, para a gente entender a justificativa do Estado, para a gente entender os papéis do Estado e como aplicar essas realidades aí na nossa sociedade, definir se a gente quer um Estado mais liberal, mais social, certo? Ou mais basicão mesmo ainda, que nem defenderia o Hobbes lá de só defender a nossa segurança.
Eu vou organizar aqui os resultados das perguntas que vocês responderam no início da aula e eu apresento para vocês no começo da aula de quarta-feira, antes do debate. Beleza, pessoal? Vou encerrar formalmente a nossa aula aqui, mas fico à disposição para a gente conversar ou tirar dúvidas aí para quem ainda está aí. Obrigado, pessoal, pela participação e até quarta. Alguma dúvida?